Olá, eu sou Gustavo Campelo. Opa, eu sou o Dan e nós somos Animais. Bom, temos um programa muito especial hoje, né? Com duas convidadas, super especialistas nas áreas. Eu vou apresentar a doutora Estela Sakata. A gente vai falar hoje, pessoal, só para vocês entenderem, sobre as inovações, sobre as novas tecnologias no mundo da fisioterapia de animais, na fisiatria, e também sobre a câmara hiperbárica, que pouca gente conhece. A gente vai tentar entender um pouco mais o que é, como funciona, para que serve, enfim. Certo, Dan? Certo, vamos Bom, lá. então, nossa primeira convidada é a doutora Estela Sakata. Ela tem um currículo muito pequenininho. A gente vai ficar aqui umas 2 horas praticamente do programa para ler o currículo dela. Vou tentar resumir ao máximo. Ela é médica veterinária, ela é mestre pela Universidade Estadual Paulista, Unesp de Botucatu. Trabalha desde 2001 com fisiatria e reabilitação animal. Além disso, ela é membro do The Veterinary Hyperbaric Association nos Estados Unidos. Médica hiperbarista. Você sabia o que é hiperbarista? Você sabe o que é isso? Hiperbarista? Vamos descobrir. Eu acho que tem a ver com bares. Tem a ver com bares? Tem o mercado e o hipermercado. Tem o bar e o hiperbar. Acho que deve ser alguma coisa assim. Vamos ver. Então, ela é médica hiperbarista, né, pela Sociedade Brasileira de Oxigenoterapia Hiperbárica, especialista em ortopedia e fisioterapia. Além disso, ela tem uma especialização na China, em Beijing. Caramba, que legal. Especialista em terapia física de pequenos animais. Ela tem um curso de CRI e CCRP nos Estados Unidos e na Argentina. Na Argentina também tem especialização. Caramba, é muita coisa. E é dona do... Calma. Além disso, ela coordena vários cursos de pós-graduação. Ela também dá aula no Instituto Bioéticos, no IBVET, na Universidade Positivo, na Fisiocare Pet. Ela é professora convidada. Ela é proprietária do Stella Fisiovet, que é fisiatria e reabilitação animal. E, além disso, tem vários capítulos que ela escreveu para vários livros super importantes da área. Bem-vinda, Estela. Obrigada. Resumi, viu? Não, eu vi que você resumiu. Caramba, é muita coisa. Muita coisa. Mas são 23 anos. Muito bom. E também temos aqui conosco a doutora Marina Samuel, que a gente catou ela de última hora para fazer parte da nossa mesa. Fundadora da Atlética, fisioterapia e reabilitação veterinária, médica veterinária pós-graduada em fisioterapia, fisiatria e reabilitação pelo Instituto Bioéticos, coautoria em livros da área de reabilitação, embaixadora brasileira do CCFC, Canine Conditioning Fitness Coach. Vai ser bem legal esse episódio aqui. Eu preciso me retratar de uma coisa. Eu pulei bastante coisa que ela tem, realmente um baita currículo, mas eu preciso falar uma coisa. Ela é sócia fundadora da Sociedade Médica de Oxigenoterapia Hiperbárica. Isso é legal. E, além disso, é tesoureira da Anfivet, que é a Associação Nacional de Fisioterapia Veterinária. Certo? Sim. Caramba. Bem-vindas. Obrigada pelo convite. Muito bom. Bom, e como eu fiz a introdução sobre a questão das novas tecnologias na fisioterapia e na fisiatria animal, né? Acho que a gente pode dar um gancho iniciar um pouquinho pelo histórico, né? Então, quando começou a fisioterapia em animais aqui no Brasil, como começou no mundo e que nível que nós estamos agora, em que momento da fisioterapia nós estamos no atual momento aqui no Brasil? E só um parênteses também que a gente tem dúvida de fisioterapia e fisiatria. Bom, é isso. Que para mim eu achava que era um sinônimo, depois já vi que não é, e agora a gente queria entender tudo isso também. É que são duas coisas diferentes, né? Então, já aproveitando o gancho da pergunta que você fez e respondendo as duas coisas, acontece o seguinte, a gente começou em meados de 2000, 2001, com a parte de fisioterapia animal, né? Então, assim, eu fui uma das primeiras, não fui a primeira que começou. Quem começou foi o Cláudio Pedro, tinha a Solange Micail também em equinos, a Mônica Plazek e tinha a Mônica Martins. E eu comecei estagiando com ela em 2001. Até que ela foi convidada para ir para Lexington, no Kentucky, eu acabei, né, assumindo os pacientes dela e galgando nessa área. Só que ao longo do tempo, lógico, a gente executava as manobras de fisioterapia. O que é isso, fisioterapia? É a gente utilizar agentes físicos, como a luz, como a água, como o calor, como os exercícios, né? Para poder tratar as doenças, né? Principalmente as doenças, locomotoras, as musculoesqueléticas. Só que quando a gente vai conversar isso ao longo dos anos,
Se você pensar, fazer uma correlação com a medicina humana, existe o médico que faz a faculdade de medicina e existe o fisioterapeuta que faz a faculdade de fisioterapia. São duas faculdades distintas, 2 cursos distintos. Na medicina veterinária, e a gente brigou por isso, somente médicos veterinários podem tratar os animais. Então, um fisioterapeuta humano não pode fazer fisioterapia, não pode cobrar por esse serviço. Se ele quiser fazer no cachorro dele, o problema é dele, o risco é dele, ele pode fazer. Mas cobrar por esse serviço, atender um cão que não seja dele, ele não pode. E isso a gente conseguiu com o Conselho Federal. Só que ao mesmo tempo que a gente conseguiu e a gente nomeou fisioterapia, a gente começou a pensar, mas a gente não é só fisioterapeuta, a gente não fez uma faculdade disso, a gente fez medicina veterinária. Então a gente linkou o que a gente faz com a especialidade de fisiatria. O que é a fisiatria? Compreende dentro da medicina, é uma especialidade médica. Hoje a gente tem a fisiatria veterinária, que compreende o quê? Que toda doença musculoesquelética cujo tratamento é conservador, isso inclui dor também, quem trata é o fisiatra humano, é o médico fisiatra. Então, por exemplo, quando você tem aquelas crianças na ACD, né, a gente tem a ACD, dentro da ACD a gente tem sempre 2 médicos, 2 especialistas, tem sempre um ortopedista e tem sempre o fisiatra, porque quem vai fazer, a gente pega muito paciente o quê? Com hipóxia cerebral, né, que tem aquelas alterações, as mãozinhas, né, elas vão ficando contraturadas. Quem faz todo o tratamento não é o ortopedista, é o fisiatra. Então, é isso, tudo que a gente vai tratar da parte locomotora, cujo tratamento não é cirúrgico, é o fisiatra. Na veterinária, a dor a gente perdeu para os anestesistas, tudo bem? Porque eles pegaram esse gancho de dor, eles que estão encabeçados na especialização de dor, né? Mas tem fisiatra também junto. A doutora Mayra também tá junto lá no grupo de dor da USP. E eles encabeçaram isso, mas na medicina humana não. Quem trata dor também, se a pessoa tem dor, quem vai tratar é o fisiatra. Então, na veterinária, o fisiatra é o fisioterapeuta, porque não tem fisioterapeuta veterinário. Não, na realidade, a gente acaba fazendo as duas... No Brasil, né? É. Brasil. A gente acaba fazendo as duas coisas. Fora do Brasil, pode um fisioterapeuta trabalhar com animais. Humano. Humano. Tá. Aí eles têm que fazer um curso específico para validar como anatomia, patologias veterinárias, e aí eles podem atuar. Na Europa isso acontece, nos Estados Unidos isso também acontece. No Brasil a gente não tem. Tanto de veterinário que a gente tem aqui também. Sim. Né? Não dá. Vou aproveitar que você mencionou a doutora Mayra. O pessoal que está em casa, não percam, a gente fez um episódio muito legal. Eu não vou lembrar agora de cabeça qual foi o número do episódio, mas foi um episódio que a gente falou sobre dor, né? E o tratamento da dor, reconhecimento da dor. Foi show de bola, não percam esse episódio. Bom. Legal, porque ela é boa nisso, ela fala bem. Ela deu uma aula, foi Sim, muito bom mesmo. Legal. Só para... Então, tudo começou mais ou menos em 2001, você mencionou. Eu em 2001, mas meados de 2000, né? Um ano Ou seja, antes. nesse século. Nesse século. Em 2002, mais ou menos, 2001, 2002, ou talvez antes, você talvez me recorde disso. Eu tava com a minha cachorrinha no Dr. Vladimir, no Ipiranga, né, na clínica dele, e aí eu já treinava cães, e aí, desculpa, gente, eu já treinava cães e eu tava aprendendo, eu gostava de veterinário, então eu ficava lá, meio que estagiando com ele, vendo os pacientes e tudo mais, adorava o Dr. Vladimir. Adoro ele. E aí, você foi lá para fazer algum atendimento na clínica dele, e aí quando você saiu, eu falei assim, essa japonesinha é fera, você vai ver só, né, ela vai crescer muito, ela é estudiosa, é japonês, né, todo japonês é fera. E aí a gente foi se reencontrar, a gente teve um contato ali próximo e tal, e mais pra frente a gente se reencontrou de novo, e agora você tá gigante, né, Estela? Ele acertou, o Dr. Vladimir acertou. Porque assim, imagina que naquela época a gente... Eu ouvi tanto, você estudou 5 anos pra fazer isso, sabe? Então era muito difícil. Era um preconceito muito grande. Então eu sempre trabalhei em hospital, e eles falavam assim, faz aí, tá? Mas não vai cobrar, você nem sabe se isso aí vai dar certo.
Então, Estranho, porque na medicina é tão importante, né? sim. E aí chega na veterinária, tem um preconceito desse. E aí eu cheguei e falei assim, não, mas eu fiquei paraplégica e eu fiz fisioterapia, então por que eu não vou fazer nos animais? Eu fiquei sem andar quase 1 ano. E fazendo fisioterapia todos os dias. E aí eu fui crescendo. Mas é óbvio que naquela época não dava pra eu comer fazendo reabilitação em animais. Então eu tinha que trabalhar, fazer plantão, fazer clínica geral. Gostava muito de cardiologia, então eu fazia eletro. Inclusive no Vladimir eu ia fazer eletro e falava com ele também da fisioterapia. Então eu rodava eletro meio que em São Paulo inteiro. Só que chega uma hora que você vai crescendo que você tem que optar. Então eu decidi ser boa naquilo. Eu falei, agora chega de eu investir nisso e eu vou focar na fisioterapia, na fisiatria e eu vou galgar por aí. Mas nesse momento que estava começando aqui no Brasil, qual que era o cenário no mundo? Já tinha algum país já muito mais desenvolvido do que aqui? Ou não? Tá todo mundo, o mundo inteiro meio que começando nessa parte de fisioterapia em animais? Estados Unidos sempre vai na frente, né? Então, nos Estados Mas muito Unidos na já frente? tinha. Muito na frente, eu não acredito que seja muito na frente. Uhum. Mas eles já tinham. 2002, por exemplo, eles já tinham hidroesteira nos Estados Unidos, né? Que tanto que foi o Dr. Robert Porter que ele veio falar de hidroesteira, foi num congresso brasileiro da Anclivepa, em Belo Horizonte eu fui. Então, assim, mas era uma coisa surreal, porque uma hidroesteira naquela época, ele falou Mas o custo o era Vetspa 20 mil. tinha, não tinha? Tinha, mas o Vetspa veio depois de 2000 e... Vetspa foi em torno de 2004, 2005. Foi depois, né? Um pouco depois. Isso, que eles tinham introduzido e colocado também, a hidroesteira. Muito bom. E antes de fazer uma pergunta para a doutora Marina, eu queria saber o seguinte, Stella, como é que você falou que teve que decidir, né? Você se formou, aí estava meio que indo para o lado da cardiologia, depois teve que tomar uma decisão. Durante a sua graduação, você não teve nenhum contato com nada parecido com fisioterapia, que não existia, certo? Não tinha. Como é que você fez como foi fazer essa escolha? Porque foi um tiro quase que no escuro, né? Foi. Mas, Gustavo, eu sempre foquei em fazer aquilo que eu gosto. E graças a Deus eu também tenho um pouquinho de empreendedorismo, porque, assim, ou a pessoa nasce assim, ou ela não tem essa visão. E eu foquei, eu falei, se eu ficasse na cardiologia, eu ia ser só mais uma, né? Eu já tinha uns grandes nomes, eu ia acabar sendo mais uma. Na fisioterapia não tinha ninguém. E eu falei, eu vou fazer nome aqui. E aí eu fui atrás. Lógico que a gente não faz isso também do nada, a gente vai estudar, né? Então, quebrei muita cabeça, não tinha curso, ia fazer na medicina humana. Equipamento, eu ia na fábrica do equipamento, fazer o treinamento com eles e quebrando a cabeça e tentativa e erro. Hoje, graças a Deus, a gente tem aula, a gente tem especialização. Hoje o aluno ele já se forma. E hoje, aproveitar que a Marina já está na outra geração, já tem na faculdade isso? Então, eu ia complementar daqui a pouco. Quando eu comecei, a fisioterapia já existia em hospital, já era razoavelmente, já tinha um nome de referência, já tinha redes, mas eu não tive isso na grade da faculdade e hoje ainda tem muita faculdade que não tem, talvez uma ou duas que tenham na não grade. É muito comum, né? E aí isso acaba complicando pra gente na rotina, porque muitas vezes o colega não sabe as indicações da fisioterapia. Mas se a medicina veterinária está um pouco atrás da humana, não é óbvio que isso é tão importante para a humana que vai ser importante para a veterinária? É óbvio. E os caras não se tocam? Eu acho. Acredito. Eu acho que realmente assim, falta o conhecimento. Então, mas Falta professor, talvez. Mas ainda, é um fenômeno brasileiro, ou seja, as faculdades daqui ainda não se deram conta disso, mas lá fora já existe, ou lá também continua não existindo na grade? Vocês sabem dizer? O que eu tive de contato, né, com pessoas de fora do país, é que a parte clínica fica limitada ao veterinário. E aí você tem outras especialidades, por exemplo, outras faculdades, a fisioterapia que vai cuidar em específico. Então, na verdade, a gente está falando do veterinário que se limita muito à parte clínica do animal. É porque também lá fora a gente tem os technicians,
Então, quando você Verdade. tem um curso de reabilitação, tem uma reabilitação para technician e tem reabilitação para os DVMs, né? Para os veterinários, Técnica seria o auxiliar. que é o auxiliar. E aí, por exemplo, aquele fisioterapeuta que não é um médico veterinário, ele entra nessa categoria do technician, né? E aí ele faz esse curso técnico e pode atuar. Então, acaba que na universidade, por exemplo, uma universidade muito forte nos Estados Unidos, falando que tem, né, que são os grandes nomes da reabilitação, é a Universidade de Tennessee, né? Então, o próprio ortopedista, que é o professor, né, cirurgião, ele também fala muito de reabilitação, que é o Darren Mills. E aí, ele também deve introduzir isso na grade dele. Então, é sempre... Eu não vejo como um curso específico, um tema específico dentro. Eu acho que é um professor dentro da técnica cirúrgica que acaba colocando umas aulas complementares. Mas lá eles têm disso. fisioterapeutas humanos que podem Sim. atuar e tem os technicians. É diferente Sim. da realidade daqui. Diferente. Aqui Sim. deveria estar na faculdade, já que é o veterinário Sim, que vai ter sim. que fazer isso. Sim. Bom, eu tô curioso com uma coisa. Enquanto a Estela teve que fazer uma decisão difícil de, como eu falei, quase dar um tiro no escuro e deu super certo, você que é de uma geração um pouco mais nova, já não foi um tiro tão no escuro. Ou seja, já existia, né, como você mencionou, as grandes redes, nomes de referência e tal. Mas, apesar disso, ainda não tinha nada durante a graduação para falar de fisioterapia. Como que foi para você escolher esse caminho? Foi algo que você já vinha pensando durante a graduação? Ou foi algo depois? Conta pra gente como é que foi. Não. Inclusive, durante a graduação, a minha cachorra ficou internada em um hospital e sugeriram fazer a fisioterapia. E como, para mim, o contato era mínimo, eu não sabia, só sabia que existia. Eu acabei pulando e hoje você fala, nossa, era tão importante ela ter feito durante a internação, e acho que agora que está começando a ter essa parte de fisioterapia intensiva. Tem a parte de fisioterapia respiratória, tem a parte da fisioterapia que vai tratar do sistema locomotor específico. Então, a gente está tendo áreas da fisioterapia que vem surgindo nesses últimos anos. Mas, de fato, quando eu comecei, foi um acaso. Não foi algo que eu pensava a respeito. Porque durante a faculdade eu não tive e eu, igualmente, não sabia da importância. Tá, então, vamos lá. Durante a graduação, você teve a chance, por uma indicação, que você optou por não Por não seguir. É. Ok. E em que momento depois você se reencontrou com a fisioterapia? Quando a gente se forma, geralmente a gente vai dar plantão e trabalhar com clínica. E definitivamente eu não sei lidar com a parte de intensivismo, com a rotina diferente, né? Você perde animal, você tá sempre lidando com situações extremas. Eu, numa época, até falei, quer saber, eu vou trabalhar com ração, com laboratório, com qualquer outra coisa, eu não quero mais ver bicho sofrer, não aguento. E em questão de 6 meses, assim, de pós-formada, acabei indo nessa direção, surgiu um estágio, fui fazer e amei, assim, Aqui, era realmente na uma rotina fisioterapia. com a fisioterapia. É uma rotina completamente diferente, pelo menos dentro do que eu trabalho. Você tem um contato muito próximo com os donos, tanto faz se é numa clínica, se você vai fazer um atendimento particular, domicílio. É um tratamento longo, você acompanha essa família, você entende o cachorro como parte da família, e aí depende... Você entra na família. Você entra na família, trazem bolinho pra você, né? Geralmente os veterinários quase falam, é muito fácil essa fisioterapia, né? Porque a relação é diferente que a gente cria com esse tutor, porque não tem jeito, a gente vai ficar um bom tempo acompanhando, no mínimo 1 mês, geralmente. Mas tem pacientes que é pro resto da vida. Eu tive casos lá no canil de gente que vai viajar, deixa o cachorro com a gente. Fala assim, precisa operar o joelho. Aí eu opero o joelho e imediatamente já vem fisioterapeuta lá no canil cuidar daquele cachorro, que, na minha opinião, é tão importante quanto a cirurgia, para que aquilo tenha sucesso, né? Às vezes a gente conserta a cirurgia, né? A gente ajuda aquilo que deu ruim. Então, agora, com os ortopedistas já exigindo isso, eu acho que fica muito mais fácil a vida de vocês, né? É e não é. Explique. Como assim? É porque, assim, às vezes eu acho que... Lógico que hoje tá muito mais na moda, é um tema que todo mundo quer fazer.
Só que às vezes acaba banalizando um pouquinho do que a gente faz, sabe? Porque não é ganhar dinheiro fácil e colocar o cachorro pra pular pauzinho. Assim, a gente não é... Não, mas não foi isso que aconteceu lá no meu caminho. Não. Sim, pelo amor de Deus, não é isso. O que eu tô querendo dizer é só o seguinte, por quê? Porque às vezes, isso já vem da medicina humana, entra naquela coisa do ortopedista começar a mandar ou prescrever aquilo que a gente precisa fazer. Só que ele não tem a menor competência disso, porque ele não fez nenhum curso disso. Assim, no caso... E aí ele fala, não, eu quero que faça 10 sessões de hidroesteira. Tipo, você viu? 4 sessões para fortalecimento muscular. Aí 4 sessões para fortalecimento muscular. Aí a pergunta que eu sempre falo isso pro dono do cachorro. Eu falo, se o senhor for 4 dias na academia, você vai ficar forte. Se você... 4 sessões é demais. Pelo menos 40, né? Você concorda, mas aí você me Nem mostra 10, qual é essa academia que eu vou querer ir lá participar pra eu ficar com o corpo definido, entende? Então, isso também é um erro nosso, porque a gente não impõe o nosso limite, do tipo, ei, você até aqui. Senão fica fácil. Não, mas o cara manda isso, você muda tudo. Óbvio. Mudo. Viu, doutores? Ou seja, cada macaco no seu É. Porque senão vai... É igual você falar pra ele, resultado. você tem que botar 4 parafusos. Isso. Ele vai chegar um recadinho bem delicado pra mim se eu falar um negócio desse, Então, entendeu? mas é a mesma coisa. Mas é a mesma coisa. Só que não achem que a gente não sabe técnica cirúrgica, porque a gente sabe, a gente sabe anatomia. É veterinário com veterinário, não é médico com fisioterapeuta. É essa a diferença, Então. você entendeu? Então eu sei a técnica cirúrgica, eu sei onde ele fez a incisão, eu sei tempo de cicatrização, eu Você sei... sabe quem você pode indicar e quem não. É lógico. Mas isso, acredito, me corrija se eu estiver errado, é porque, apesar de toda essa evolução, que é o que a gente vai falar nesse episódio, ainda é uma coisa recente. A gente está falando de 2001, a gente está em 2024, é muito novo ainda, né? Então, talvez ainda não tenha tido tempo de várias gerações Maturar. para maturar, Porque exatamente. deve ter veterinário que nem indica fisioterapia. Acho que nem precisa. E assim, Né? não sei se você já reparou, mas ficou uma coisa meio restrita a meninas, entende? Então, assim, você não vê quase meninos. Mas É qual a o mesma problema? coisa na ortopedia, que você só vê homens e você vê muito pouca mulher. Mas e tem Então- problema disso? Não, mas naquilo que você falou da questão sempre do masculino com o feminino, do ortopedista mandando o que ele tem que fazer, a fisioterapeuta não, mas mandando, isso sabe? aí... E às vezes, o que a gente pega? Às vezes a físio, ela é imatura, ela acabou de se formar, ela ainda não tem uma postura. E aí ela não vai lá e não discute, ela não vai contra o que ele tá falando, entende? Mas Então, aí é ela nesse tá ponto. ferrando o trabalho dela. Mas é o que às vezes acontece, né? Mas acho que a gente pulou uma parte super importante, que a gente tá falando que 2001 foi o início, a Sim. gente tá em 2024, são 23 anos aí, e falou, nossa, agora tá na moda, todo mundo quer ser, então não é tão simples. Como assim tá na moda? Em 20 anos a fisioterapia dominou o mercado veterinário? Por que tá na moda, se ainda não tá nem na grade curricular? Como que fez para dar esse boom todo? O que aconteceu? O que mudou? Olha, eu acho, não sei se eu me corrija se está errado, mas eu acho que isso eu dou bastante mérito, falo mesmo, pro Ricardo, né? O Ricardo D'Angola, porque foi ele que começou no empreendedorismo disso, porque até então a gente era aquela físio que a gente fazia fisioterapia com a indicação, a gente não tinha concorrência, porque era sempre por uma indicação, sempre eram os mesmos que faziam, e de repente ele chegou para mexer o mercado e falar, não, eu vou começar a abrir uma rede de franquias. E isso foi muito legal, porque fez a gente também a se coçar. Falou, pera, não, aquilo que tava, né, vamos começar. E aí, por conta disso, eu acho que tem toda a parte do marketing, ele colocou a área em evidência. Eu acredito que foi muito dele, não tem... Eu não vejo Ajudou, né? outra parte, porque ajuda, porque quando você começa... Eu sempre brinco, eu falo assim, quem não aparece, não é lembrado. E ele começou a aparecer e fazer essa parte de marketing, gestão... E eu acredito que foi isso que deu um boom também, porque Legal. daí as pessoas começaram a conhecer. Ele começou a fazer muita palestra em universidade para mostrar, né, para trazer os alunos recém-formados também, até para o business dele, para comprar a franquia. E aí eu acho que isso deu uma alavancada também. E ortopedistas de Né? referência começaram a indicar a fisioterapia por contato dele, então hoje é comum o ortopedista indicar. Legal. Acho que passou da fase, né, de só indica para fisioterapia quando dá tudo errado. É, porque mudou não só na cirurgia. Eu vou entrar num assunto aqui que vai ficar mais pro final do episódio, mas no esporte, eu vejo que os donos dos cães procuram a fisioterapia de uma forma até, digamos assim,
Não terapêutica, preventiva. Sim. Então já mudou de status, entendeu? Mas posso falar uma coisa também que nesse boom também deu concomitante com isso que eu acabei de relatar? Muito tempo atrás a gente não tinha rede social, a gente não tinha Instagram, o público não tinha acesso a essa informação. E isso também é uma coisa que eu acho que o boom vem daí. Porque hoje eu não recebo o paciente só da indicação do veterinário. Sim. O meu cliente entra, o meu cliente procura, ele vai nas redes sociais, coisa que a gente não tinha, gente. A gente tinha o que naquela época? Era o Orkut, não tinha nem isso, era ICQ, eram umas coisas, né? Não tinha essa... A gente não tinha smartphone, gente. Telefone era telefone, né? Então, não tinha isso de eu ficar procurando. Google, achar um site e ainda não ia ter tudo que tem numa rede social. Num acesso que hoje você se vende pelo próprio Instagram. Mas já tem faculdades que tem isso na grade. Tem algumas aulas, né? Não é um semestre inteiro, inteiro daquilo. Por exemplo, a gente entra de algumas aulas de técnica cirúrgica, daí fala da reabilitação, sabe? Mas também a veterinária é tão ampla, né? Então, eu acho que é muito legal isso. Existe uma faculdade que tem um semestre. Um semestre. É, em Bimorumbi. A própria. Em Até porque eles têm um ambulatório de fisioterapia. Porque a nossa parte não tem comportamento? Não. Que é tão importante. Não, eu não tive aula de tem uma como, né? matéria de bem-estar animal junto com bioclimatologia e tal, mas não é focado para o que a gente faz, né? Legal. E, pessoal, mais uma vez, aproveitando a menção da doutora Estela, a gente fez um episódio bem bacana com o Dr. Ricardo, falando sobre essa questão do empreendedorismo e como ele cresceu e tudo mais. Foi bem bacana, foi bem no começo, né? Acho que foi nos primeiros 6 meses de podcast. Foi bem legal. Depois, assiste esse aqui até o final e depois vocês pulam lá para assistir o da Mari e o do Ricardo. Bom, a gente tava cru ainda nesse, né? A gente tava bem no comecinho, acho que talvez 11º episódio. Foi bem no alguma coisa assim. comecinho. Foi 2022, certeza. É isso aí. Tem um começo, né? Agora já estão... Boa. Bom, a gente ficou curioso na apresentação para falar do hiperbarista, medicina hiperbárica, né? Gente, hiperbarista não parece um negócio de bar, Então, de café, não tem o barista. Isso, me vê um barista, por favor. Não, agora café. Não, o mais engraçado assim, também tem muita gente que confunde o que eu faço com câmera bariátrica. Eles falam, ai, meu cachorro tá fazendo bariátrica. Tá gordinho. Eu falo, olha, ele não tá gordinho, a gente ainda não tá fazendo redução de estômago, mas... Existe redução do estômago em cachorro? Acho que não. Acho que não. Não, já Já, eu não duvido, mas ainda não tem. Já começa a fazer. Bom, então, medicina hiperbárica, o que é isso? Bom, vamos lá. A gente tem 2 formas de oxigenar o corpo, tudo bem? Então, a gente tem a via normal, que a gente respira oxigênio, nitrogênio e outros gases. Aquilo vai para o pulmão, separa os outros gases, o oxigênio gruda nas células vermelhas, na hemácia, e começa a oxigenar o corpo. E a gente é dependente de oxigênio, né, para viver. A outra forma que a gente tem é por pressão. E isso é por física, né? Então, o que acontece? Se eu pegar a lei dos gases mais simples de eu explicar para ficar fácil, para vocês entenderem, é a garrafa do refrigerante. Então, imagina que eu tenho, uma garrafa de água com gás, eu tenho um recipiente, eu tenho água, eu tenho gás e eu vou dar pressão. Quando eu tampo, eu dou pressão ali. Quando eu dou pressão, o que acontece? Aquele gás, ele se dissolve no meio líquido. E eu só vou dissociar na hora que eu abro. Aí eu percebo que tem gás ali na hora que eu tô abrindo a garrafa. Então, essa é uma das leis da física. A lei de Henry, que ele fala que toda vez que você tem um líquido e um gás num ambiente pressurizado a uma mesma temperatura, numa temperatura constante, você dissolve esse gás no meio líquido. Então, o que a gente faz? A gente pega o oxigênio puro, a 100%, introduz ele num ambiente fechado, hermeticamente, que não sai nada dali. Conforme esse oxigênio vai entrando, e o animal ou a pessoa, ela vai inalando esse oxigênio puro, esse oxigênio, por pressão, já é dissolvido direto no plasma. E independente da célula que carrega o oxigênio. Então, eu já estou dando o oxigênio pronto, de uma maneira rápida, para a célula aproveitar, sem precisar ser carreado aquilo. Então, eu consigo oxigenar o corpo 22 vezes mais rápido do que da maneira normal. E quando a gente oxigena o corpo mais rápido, os processos inflamatórios reduzem de maneira mais rápida, porque tudo começa por uma falta de oxigenação. O processo inflamatório começa por uma falta de oxigenação. Então, a gente consegue reduzir. Então, a câmara hiperbárica ela foi feita para isso. Mas,
Se você perguntar quando que ela foi desenvolvida e por quê, o que acontecia? Há muito tempo atrás tinha os minérios, né? Os mineradores. Então, na hora que eles desciam, eles iam minerar e depois eles subiam. Então, teve uma época que era chamada de mal dos caixões. O que era isso? Eles mineravam, na hora que eles subiam rápido demais, chegava morto, né? Na superfície. Por quê? O que acontece? Que é o que a gente fala, alguém aqui já fez mergulho? Gosta de mergulhar? Sim. Então, assim, a câmara hiperbárica também foi desenvolvida em resposta para auxílio dos mergulhadores. Por quê? Quando você desce, você está mergulhando, você está aumentando a pressão atmosférica. Você está dissolvendo. E a gente inala, não é só oxigênio. Então, dentro do nosso cilindro tem oxigênio, tem nitrogênio e outros gases. Na hora que a gente está descendo, o oxigênio que a gente inala, a célula vai aproveitar, você concorda? Isso vai acontecer. Mas o nitrogênio que a gente respira também está sendo dissolvido, né? Se eu pegar e subir muito rápido, é igual eu pegar a garrafa de Coca-Cola e abrir. Eu não vou dissociar rápido. Então, aquela molécula que estava pequenininha, ela aumenta e expande. Então, o que é isso? Essa doença descompressiva quando a gente mergulha? Por que a gente não pode subir muito rápido? Porque essa bolha de nitrogênio que estava dissolvida, ela vai aumentar, vai dobrar o tamanho e ela vai... Por exemplo, se eu tiver num alvéolo, ela rompe um alvéolo. Se eu tiver dentro de cavidade, ela rompe fratura dente, dentro de articulação. Então, você pode ter hemorragia, você pode ter doença no sistema nervoso central. Por isso que a correção é o quê? Eu preciso despressurizar de maneira lenta. Então, é a mesma coisa, você vai subir, é igual, derrubei a garrafa de Coca-Cola. Se eu pegar ela e abrir, vai explodir. Tem que abrir pouquinho. Eu não vou abrindo de pouquinho até a hora que aquele gás sair, eu consigo não ter nenhum problema. É a mesma coisa que a gente faz. E o tratamento dessas pessoas que subiram muito rápido e aquilo se expandiu e tá causando lesão no organismo é o quê? Eu preciso repressurizar. Para essa molécula diminuir o tamanho de novo, para eu ir soltando, despressurizando de uma maneira lenta, para eu não ter problema, entendeu? Então, é nisso que se baseia. E aí, ela tem sido usada também para fazer, em auxílio, né, aos mergulhadores, quem trabalha em mineradora, Petrobras, aquelas estações, tem que ter uma câmara hiperbárica lá, entre outras coisas. E na medicina convencional, dentro dos hospitais, a gente trata, porque como a gente consegue reverter essa situação de hipóxia, né, de falta de oxigenação, a gente consegue cicatrizar tudo mais rápido. Então, se você pegar uma pessoa queimada, que tem às vezes 20 e tantos % do corpo queimado, nada melhor do que uma câmara hiperbárica, porque a velocidade de granulação de tecido, né, de cicatrização é muito rápida. Então, eles utilizam isso. Eu tive contato com isso porque eu levei uma mordida, né? Então, imagina, da minha cachorra. Então, olha só, né? Que beleza, comportamento. Tinha uma Bull Terrier. A Bull Terrier não podia ver outros cães, porque eu errei totalmente o comportamento dela, né? Aquela coisa assim, ela convivia com outros cães. No primeiro pau que teve com as outras cachorras, separou, você não vai ver nunca mais as outras cachorras. Aí eu lasquei tudo, entendeu? Então, ela não podia ver outro cachorro. E aí eu tava saindo, tudo era um estresse, porque quem convive, não vou nem falar pra você, era assim, 5 horas da manhã eu saía pra passear, porque eu não ia encontrar nenhum cachorro na rua, era coisa assim. Saí de manhã com ela na guia, de repente me vem um Lhasa solto atacar ela. Quem você acha que vai morrer? O Lhasa ou o Bull Terrier? Ela só pegou e começou a fazer assim, ó, tipo uma bandeira, assim. E aí aquela gritaria, aquele, né? O que você vai fazer? Aquilo que a gente aprende que não pode fazer na faculdade, mas a gente, na hora do nervoso, faz. Eu abri a boca dela. No que eu abri, ela fechou. E é um alicate, um Bull Terrier, né? E aquilo que ela fechou no meu dedo ficou pendurado. Então eu cheguei em casa, assim, com o dedo pendurado, voltei, olhei o cachorro, na adrenalina você faz tudo, né? Quando eu olhei meu osso, a veterinária aqui desmaiou. Eu falei, nossa, meu osso, desmaiei. Que eu posso ver qualquer cachorro estrupiado, mas, gente, você não me manda olhar. Desmaiei. E quando eu fui pro hospital, fizeram a sutura, mas como era extremidade, imagina, fraturou a última vértebra, assim, a falange distal aqui, tá, do meu dedo. O próprio médico olhou e falou assim, olha, isso aí você já perdeu, né, tipo... Legal ele. Gente boa. Mas a gente pode tentar, eu posso te colocar numa câmara hiperbárica, porque pode ser que dê alguma coisa. E eu fiz 40 sessões, então hoje eu tenho dedo. Mas aí você botava só a mão, né? Não, entrava inteira. Inteira? Não existe só a mão, né, de um membro, você entra toda. Então eu entrava, fiz 40 sessões, e Quanto tempo hoje... você ficava lá dentro? 1 hora, 1 hora e pouquinho. Uma hora? Uhum. 1 hora e pouquinho, 1 hora e meia, mais ou menos. E é a gente tudo fechado fica. escuro?
Não, calma. Não é assim. Não, que as pessoas têm pânico, tem, né? Sim, tem gente que tem claustrofobia. É. Então, hoje, as mais modernas, elas são feitas de acrílico. Então, a pessoa vê. A que eu fiz, ela era de metal. Só que tinha as escotilhas, né? Como se estivesse no submarino. Você ficou uma hora lá. E Não, tinha 40 ainda... vezes. 40 horas. Ó. E aí, tinha uma TV. Então, a gente já escolhia o DVD que a gente queria. Ah, e a gente calma. ficava assistindo, vendo uma TV. Bom. E fala, outras coisas melhoraram no teu corpo? Fala. Tudo. Meu cabelo tava lindo, minha pele tava linda. Tudo melhor. Porque se você está falando, Sim. todo mundo deveria usar. E já saiu um Em trabalho. casa? Não, né? Ficar meia hora por dia. Você acredita? Eu acabei de pegar um trabalho no PubMed que saiu agora com o efeito da câmera hiperbárica anti-envelhecimento. Então, isso Então, que eu tava- ela tá relacionada com envelhecimento Porque de telômero. tudo é inflamação. Sim, então assim, já tá sendo usada para rejuvenescer também, entendeu? Então assim, tem uma gama de aplicação da câmera hiperbárica. Então, Cães não é idosos. difícil que logo as clínicas estéticas comecem a ter isso, humano, eu tô falando humano, Sim, começa a ter isso como uma promessa de rejuvenescimento. eu não duvido. E toda clínica veterinária deveria ter uma câmera hiperbárica, então. Deveria. Sim, mas se fosse todas milionárias, né? Porque Vamos falar em teoria. Na Seria teoria. ótimo. Porque vai resolver tudo. Sim, fratura, É sutura. que na realidade, o que eu falo, tá? As pessoas, como eu comecei, eu brinco que eu tô fazendo com a câmera hiperbárica, o que eu fiz na fisioterapia há 20 e tantos anos atrás, que é o trabalho de formiguinha. O que é o trabalho de formiguinha? Eu vou lá, fico enchendo o saco, falo assim, olha, vamos pôr na câmera hiperbárica, porque funciona, porque eu tenho que mostrar pro veterinário que funciona, né? Porque o veterinário é meio São Tomé, se ele não vê, ele fala que não Mas nem presta, no humano que não eu vejo funciona. isso. Eu operei Então. o joelho em 2008. Tá. Ninguém nunca me falou que eu tinha que usar uma câmera hiperbárica. Talvez seja porque eles colocam, tá? Se tivesse te dado uma osteomielite, te desse empepinado, com certeza você teria entrado. Porque é isso que é comum ir. O que a gente fala é assim, por exemplo, hoje na clínica cirurgião plástico, já tem câmera hiperbárica na própria clínica do cirurgião E é plástico. pro corpo todo, não tem pedaços do corpo. Não, tem que Não, ser inteiro. Tem que entrar inteiro. E aí é isso. Então, por exemplo, a pessoa já faz aquela plástica que hoje em dia a mulherada retira tudo, vai para um retiro, né? Retira tudo. Imagina você ficar toda suturada, toda sem tecido. Você tem que ir para uma câmera hiperbárica, senão tem muito edema, muito seroma, né? E aí resolve rápido? Muito. Tá, mas calma. Pelo que você tá falando, às vezes dá a impressão, e pode ser que seja isso mesmo, mas a impressão que dá é que todo hospital tem uma câmera hiperbárica Alguns e todas têm. as clínicas. Alguns têm. Mas alguns... são muitos já no Brasil. Eu acho que Hospital 9 tá de falando de julho. humano, né? 9 Hospital de humano, julho. é veterinário. hospital humano. São Camilo tinha, 9 de julho. Einstein tem. Então tem algumas e tem clínicas só de câmeras hiperbáricas, tá? E quais são as situações em que vão ser indicados? Porque, por exemplo, eu nunca vi em nenhum hospital, também não vou muito para hospitais ainda bem, Sim, mas eu nunca Eu nem já- tinha ouvido falar sim. disso em hospitais, né? Porque Quais são as indicações que eles... Existem quais são os que eles várias- mais usam? existem várias indicações. Só que às vezes fica concentrada porque existe a tabela do SUS, né? A tabela que o SUS aprova, Uhum. que são algumas, mas Então só vai nos particulares. são várias que particulares que fazem outras indicações que o SUS não cobre, por Uhum. exemplo. Mas vai desde, por exemplo, vou falar, você pode tratar uma pancreatite, sepse, osteomielite, vamos falar para o público geral, uma infecção no osso, uma inflamação hepática, uma inflamação do pâncreas, sepse, às vezes a Você pessoa falou tem... infecção, mas também ele funciona como uma antibiótico terapia? Sim, a gente otimiza o antibiótico. Na realidade, assim, a bactéria a gente tem a gram positiva e a gram negativa. A que respira, né, que depende de oxigênio, e aquela que cresce em meio que não tem oxigênio. A que cresce em meio que não tem oxigênio, você vai matar, porque você vai dar um pool de oxigênio. As que são aeróbias, que são dependentes de oxigênio, a câmera hiperbárica ela acaba atuando como um bacteriostático, tudo bem? Ela não deixa proliferar. Associado com o antibiótico, a gente otimiza esse antibiótico. A gente faz com que esse antibiótico, esse pool de oxigênio, ele consiga permear a membrana da bactéria de uma maneira mais rápida, mais fácil. Então, normalmente, o paciente que está com sepse, entra-se com um antibiótico de eleição, por exemplo, mesmo que seja resistente, entra e começa a fazer câmera hiperbárica, ele se torna sensível de novo e aí o negócio vai, entendeu? Então isso é bem raro na veterinária ainda, né?
É porque eu tô fazendo trabalho de formiguinha, lembra? Não, e é caro também. Isso. E aí você começou, você tem uma Tenho na minha câmera clínica. que você trouxe faz um tempinho já, né? Chegou em 2019 dos Estados Unidos. 2019. 2019. E você foi a primeira? Ou já tinha? Da HVM, sim. Já tinha um profissional, que ele chama Marcelo Mazzi. Hoje, ele morava em Brasília, hoje ele mora em São João da Boa Vista. Uhum. E ele foi o pioneiro que começou fazendo lá na clínica dele. Eu fui a segunda. E a clínica dele não é de fisioterapia. Não, é uma clínica geral. Geral e... Esse que é o problema. Quando eu trouxe a câmera hiperbárica, o meu foco era as musculoesqueléticas, porque eu trabalho com isso todo dia. Só que eu vi que era um mundo além disso. E aí eu pensei, nossa, eu tô no lugar errado. Ela tá num... Tipo assim, sabe? Ela teria que estar... Se eu tivesse com ela No dentro de um hospital, eu tava fazendo milagres e E misérias, por que entende? esses caras, sabendo disso tudo, ainda não botaram uma câmera hiperbárica no hospital? Porque o problema tem hoje em Curitiba, dentro dos hospitais, tá mais sendo difundido. São Paulo só tenho eu. O problema é isso, falta de informação. Porque o veterinário, quando ele desconhece sobre o assunto, ele fala que não tem indicação. E na realidade tem. Mas é até usado na medicina humana. Sim, é falta de conhecimento. Então, obviamente, que já deve ter, imagino, vários estudos que comprovem os benefícios. Só que não eu é vou uma falar, coisa meio chute, O que né? que acontece agora, tá? Também não vou generalizar, mas, por exemplo, tem hospitais, o pet care, eles já sabem da câmera hiperbárica, então quando tem paciente que precisa, eles encaminham o paciente pra minha clínica, Mas então... é pouco ainda, né? É pouco, mas eu já tô começando, lembra do trabalho de formiguinha? Já tô começando a receber de outros profissionais pra se fazer uso da câmera. Então, o zoológico de São Paulo já me manda os pacientes Uma girafa. pra câmera. Não cabe. Essa é outra... Mas já entrou uma piton, gente, uma cobra de 90 quilos nos tempos áureos, Uau. mas ela chegou na clínica, tava com 70 e pouco. Mas pensa numa cobra que ela tomava a câmera hiperbárica inteira. E aí era assim, a cobra acho que tá muito ruim, tipo, sabe aquela coisa, vai morrer. Aí, não tem o que Salvou a fazer. cobra. Daí o Christian falou assim, manda pra Estela, põe essa cobra na câmera hiperbárica. Lá veio a cobra do zoológico. Pensa que a caixa de transporte da cobra era do tamanho dessa mesa, sem brincadeira. Chegou a cobra na minha clínica com um monte daqueles tratador pra pegar a cobra. Então essa caixa, ela tinha um negócio assim, que é aquela porta que sobe pra ela ir. E como tem é que a outra enfiaram porta. a cobra no... Não, era assim, ó. Sobe essa, pega o cambão, tipo um cambão, empurra a cobra. Daí ela vai, fecha o negócio pra ela não sair, sai correndo e fecha o negócio da porta. Porque depois que eu descobri que essa lazarenta é braba. E aí a cobra chegou meio morta lá. Ficou viva. Não, Fomos fazendo Ela câmera tava na entrada, hiperbárica. na saída ela tava uma Não, fera. calma, que nem chegou na metade ainda que eu vou contar. Ficou a cobra bonitinha lá. De repente essa cobra começou a ficar boa. Que ela era brava com o tratador, ela tava deixando manipular, mas ela começou a ficar Já tava boa. zoada, né? Tava. Aí ela fez 7 sessões. Na 7ª sessão, então, teoricamente 6, na 7ª sessão, menino, tava assim, ó, imagina que eu tava atendendo uma consulta aqui, a câmera hiperbárica tava ali, eu tinha um vidro que eu enxergava, a minha porta de vidro. E o cliente tava junto. Tava eu e a cliente, uma mulher grávida, com um border collie, eu atendendo aqui, e eu vendo que tava acontecendo alguma coisa ali. E aí chegou o negócio da cobra. Esse alçapão aí que desce, encrencou, menino, que o negócio não descia. De repente, essa cobra passou por baixo, saiu no meio da clínica. Eu com 2 Spitz ali, que eu só olhei pra veterinária e falei assim, protege os Spitz, porque isso aí é comida pra ela. Ela come boi, isso aí num segundo vai comer. Como que eu ia falar que o Spitz que entrou pra tratar o joelho, saiu, foi engolido? Moema. Entendeu? Você ia saindo da Atena. Não, sei lá o que ia acontecer. De repente, eu vi um auê, os tratadores tudo com medo. E a minha porta era de vidro. E tinha, imagina, um pastor australiano eu atendendo ali. Não era, acho que era pastor australiano, não era border. É. E a pastora foi pra porta. Quando ela foi pra porta, começou a ficar, sabe assim, meio que querendo latir, nananã. De repente, eu vejo a cobra subindo, assim, ó. Gente, era gigante, assim, ó. Subindo em direção à porta.
E a pastora aqui, que eu falei, se essa porta abre, essa pastora morre, porque é só uma torcida. A mulher grávida, eu, calma, tá tudo sob controle. Cobra adestrada. Não tá acontecendo nada, mas foi um fanfeiro pra colocar essa cobra de novo no recinto dela. Daí a veterinária do zoológico falou assim, ela tá ótima, né? Nem precisa fazer mais. Não precisa trazer mais, não. Não, tá tudo sob controle, nem precisa trazer mais ela aqui, que tá ótima, ficou ótimo. E a bicha tá viva, viu? Lá no zoológico. É legal isso aí. Legal. E é caro, é lógico que deve ser caro isso. E é só o importar. aparelho, né? É o aparelho. E já tem no Brasil pra comprar ou tem que ser importado? Bom, tem algumas empresas que já fizeram a linha veterinária. A Fogliene é uma que tem também. Não sei se eles descontinuaram, mas eu sei que tem algumas câmeras hiperbáricas. E se eu não me engano, a Oxy também estava fabricando uma. Eu não sei como ficou o projeto, tá? Mas, até então, a ITVM, ela colocou algumas câmeras e hoje, quem quiser, ela também faz a venda disso. Então, vale do interesse do veterinário, né, pra tá colocando uma dentro do... Quando começou a tomografia, que também era super caro e inviável, né? Sim, E legal. hoje em dia... Vamos colocar umas fotos para o pessoal entender, porque a gente está falando como que é a que tal né? Cabe que tipo de animal? Bom, a minha, ela tem 1 metro e... Tem vários tamanhos, podem ter vários tamanhos diferentes. A sua tem 1 metro e ela é pouco. um pouco menor do que a de humano, tá? Que a de humano, ela é mais... o diâmetro é menor, mas ela é mais comprida. Certo. A veterinária, ela é mais curta, com um diâmetro maior. Cabe um dog alemão na sua? Eu já coloquei... Como chama aquela que você atende? Terra não. Terra Nova de então 90 quilos então lá cabe, dentro. cabe. Legal. Ela cabe. Qualquer Legal. tipo de cachorro cabe. Cabe. Bom, essa aí é a Kiwi, a É nossa bonitinho. cachorrinha. Eu não vou saber explicar o que aconteceu para ela estar aí, mas eu gostaria que vocês Ela- explicassem. Quando ela foi resgatada, ela tinha uma claudicação, ela mancava. E aí, quando a gente foi investigar, ela tinha uma fratura de pelve que a gente não conseguiria operar, não tinha muito o que ser feito. E aí, ela fez o tratamento com a hiperbárica. Fez pra gente... E hoje ela corre. pra Boa. gente aumentar a velocidade de cicatrização, tirar o processo inflamatório. Mas um cachorro que tem medo, por exemplo, de ficar numa caixa de transporte, que os donos... É que a claustrofobia é nossa, né? Não é do Não, mas cão. o cachorro Claro. tem Mas é medo. quando Mas o cachorro que tem gosta. medo de situações não, Sim. mas eu queria mesmo que você falasse sobre isso, mas deixa só para não fugir Claro. um pouco. O que aconteceria com a Kiwi se não tivesse feito... O que poderia acontecer? O que aconteceu a gente não sabe, Sim. né? Mas o que poderia acontecer se ela não tivesse feito esse tratamento? Bom, o que acontece? Quando a gente tem uma fratura, a gente tem uma lesão. Nessa lesão, eu tenho uma área de falta de oxigênio, que é uma hipóxia. Então, a gente sabe que a pressão normal vai até 40 miligramas de mercúrio, né? Quando a gente tem abaixo disso, o que acontece com o corpo? A gente tem, no processo de cicatrização do osso, a gente tem 4 fases. A gente tem primeiro o calo hemorrágico, que vai formar uma hemorragia ali, vai ter um coágulo. Desse calo hemorrágico, depois a gente tem um calo cartilaginoso, para depois a gente ter realmente o calo ósseo e depois a fase de remodelamento. Quando a gente tem uma baixa de oxigenação, e isso às vezes leva a um retardo na consolidação, todo o osso, quando ele está com falta de oxigênio, ele não consegue passar da fase de cartilagem. Então, por isso que acontece as não uniões ósseas, né, as osteomielites, Não evolui, né? não evolui por baixa de oxigênio. Então, a câmara hiperbárica ela é indicada para isso. Então, por exemplo, se a gente não fizesse nada e ela fosse uma cachorra saudável, que não tivesse acontecido nada, fosse um trauma, a gente espera que em 90 dias aquilo se consolide. No caso dela, que é uma fratura, ia levar um pouco mais tempo, porque como não foi operar, né, não tinha condição cirúrgica, você concorda que o foco não está totalmente aproximado, leva um tempo maior. Então, a gente fez a câmara hiperbárica justamente para a gente conseguir acelerar todo esse processo. Dar oxigênio ali para aquilo passar de uma fase, sair da cartilagem, formar osso, Acelerar o processo. tirar a dor, processo legal. inflamatório. Boa. Né? E ela ficar sem Mas dor. só voltando pro que eu tinha falado Sim, antes. desculpa. Não, tá certo. É assim, um cachorro, a gente fala pro dono, para ele ambientar o cachorro na Tá. caixa. Tem cachorro que demora, tem medo, porque já fizeram de uma maneira errônea antes, então demora para ambientar. Sim. E como você ambienta rápido um animal a ficar aí sem entrar em pânico e sem não gerar outros problemas? Bom,
Primeiro que eu gosto de deixar o dono fora, né? Então, o dono não entra, só entro eu com o cachorro. E por mais que eu não sei, isso é discutível, mas eu vejo na minha rotina que quando o dono não tá perto, é igual criança, igual meu filho, gente. Meu filho tem 9 anos, quando eu tô perto é uma coisa, quando eu tô longe é outra, totalmente diferente. Então, eu deixo ele sem. Antes de pressurizar, porque uma vez que eu pressurizo, não dá pra eu despressurizar rápido, lembra? Tipo, eu não vou abrir essa porta. Então, até pra não acontecer essas questões, eu finjo que eu fecho a porta, você entendeu? Eu não começo a pressurizar, eu deixo ele lá uns 5, 10 minutinhos. Ele vai ficar uma hora lá? Ele fica uma hora. E eles não surtam no meio? Não, eles dormem. Porque bicho de toca. Vou dizer que Isso é uma toca, né? Sim. o mais ansioso, às vezes, começa latindo na primeira. O dono não ouve, né? Não, às vezes é pouco, mas late. E outra, eles ficam olhando na janelinha também, eles estão vendo o que a gente tá vendo, tá? Então, eles ficam lá latindo, tentando alguma coisa. Depois, na segunda, ele já acostumou, na terceira, ele já nem tá ligando mais. E também, ó, não é escuro, é iluminado, é grande, né? Não é um negócio apertado, tipo, não é igual uma caixa de transporte que tá mais contido. O Dá pra um Golden... cachorro pequeno aí, pode andar aí dentro. Golden anda aí dentro, levanta, gira. O Terra Nova não vai dar, ele vai deitar, tudo bem, mas o Golden levanta. E se você tiver tá? 2 cachorros pequenos, você pode botar os 2? Eu já coloquei 5. Calma, vamos lá. Pincher. Vamos lá. Vou explicar aqui. Não era uma economia de oxigênio, tudo bem? Pra eu ganhar mais. Economia de tempo. É economia de tempo. Porque leva tempo, eu precisava atender os pacientes, estava todo mundo na mesma pressão. Pelo contrário, quem acha que eu vou economizar? Eles estavam brincando lá dentro. 5 respirando, 5 soltando CO2 lá dentro. Eu preciso abrir muito mais a válvula para 5 vezes. dispensar. Então eu vou gastar muito mais oxigênio. Mas eu precisava do tempo, porque eu só tinha uma câmera e eu tinha pacientes para fazer. Então eu colocava. Lógico que dá para a gente divide, né? Com caixas de acrílico, então entra uma caixinha de acrílico, coloca furada, tá? Pra poder entrar oxigênio. Entra. Nesse eu coloquei a caixa de acrílico no meio, foram 2 pra cá, 2 pra lá, todo mundo fazendo amizade. E deu super certo e eu fiz, tá? Boa. Vamos ver as outras fotos. E é caro pro dono fazer a sessão disso aí? Olha, a média de valores, a gente gira em torno de 250 a 350 reais por sessão. E a média de vezes que o cachorro vai usar? Isso. Então, quando eu tô falando de uma ferida, por exemplo, eu não tenho protocolo, né? Eu não tenho número de sessões. Por quê? Depende da extensão da ferida, do tamanho da ferida, é fazer diariamente e observando a cicatrização. Quando eu tenho, por exemplo, uma osteomielite, eu costumo fazer 15 sessões, depois radiografa, se precisar faz mais, se não, às vezes em 15 sessões eu consigo resolver. Como não é uma coisa também muito nova na veterinária, a gente ainda não conseguiu padronizar como na medicina humana o número protocolar. Então, e outra, a nossa variação de espécie é muito grande também. O metabolismo de uma ave que entra aí é muito mais rápido do que da tartaruga que vai entrar, da cobra que vai entrar aí. E tem um intervalo entre uma sessão e outra que precisa ser Depende respeitado? do caso, ou não? Às vezes a gente, quanto mais, melhor. Então, por exemplo, na medicina humana, tem casos que o paciente, ele entra 2 vezes na câmara hiperbárica por dia, tá? Dependendo do que ele precisa, ele entra 2 vezes. Mas não precisa respeitar um intervalo. Ela Não. faz uma, espera X horas, faz Na verdade, segunda. às vezes assim, às vezes vem umas coisas assim que o veterinário fala, tem que fazer uma vez por semana, e é desconhecimento dele. Quando vem assim, eu falo, nem faz, porque eu não vou ter resultado, eu prefiro que você não gaste, porque eu não quero queimar minha técnica, entendeu? Uma vez não vai adiantar nada. Não. Na realidade é assim, depende do caso. Por exemplo, imagina que eu tenho uma ferida extensa. Não adianta ele vir uma vez por semana, eu não vou cicatrizar. Dá um caso que poderia arrumar em uma sessão. Vou falar uma coisa que é super bacana, que a gente faz muita sessão, que a gente tá habituado. O Cris é meu marido, ele já deu entrevista aqui, ele é ortopedista. Então a gente opera, faz a cirurgia, terminou a cirurgia, a gente já põe na câmara hiperbárica. Todos esses pacientes que terminam a cirurgia, a gente já coloca na câmara hiperbárica. Não imediatamente. Tem, imediatamente. Acaba a cirurgia, terminou, já vai pra Tá câmara dormindo hiperbárica. lá. Até já melhor, vai, às vezes né? anestesiado. Entra na câmara hiperbárica, ele acorda melhor, não tem edema, não tem seroma, Que recupera legal. muito mais rápido. Bacana. Então a gente percebe que às vezes
a pessoa não precisa nem voltar nas outras. Só de ter feito aquela inicial, Ah, legal. já deu uma Já melhorada. fazendo parte do procedimento. Isso. Agora a gente vai dar um exemplo. Tinha uma cachorra que ele operou ontem ou anteontem, tá? Que eu tô meio, assim. Mas foi uma coluna, uma bulldog francês. Então imagina, tinha uma hérnia de disco. Aquilo dá um edema medular gigantesco, tanto da lesão quanto da manipulação cirúrgica. Terminou, e assim, em local de neurônio motor de intumescência nervosa, paralisia flácida, é horrível. É o que a gente menos gosta de tratar. Porque qualquer coisa que ele mexe, degenera. Então ele fez, terminou, ela foi pra câmara hiperbárica, ela já tá na 3ª sessão de câmara hiperbárica, já voltou dor profunda das 2 patas, que ela não tinha. Então, assim, e a gente tem um comparativo, sabe? Pode ser coincidência? Pode, mas eu tenho certeza que foi a câmara hiperbárica que deu uma oxigenada, porque eu tiro o edema. Se eu já, desde a cirurgia, eu já tiro o edema, eu já tô a tantas sessões na frente, Sim. O entendeu? pico da inflamação ia acontecer em 48 horas. E na já questão consegue do resolver isso. corte, cicatriza mais fácil também? Muito, É, muito. também faz É parte. muito legal. Cicatriza super rápido. Bem Muito legal. bom. E tem algum estudo disso aí com câncer? Tem. Lógico que não como tratamento do paciente oncológico, mas como qualidade de vida. E tem tratamentos também pós-químio e pós-rádio, principalmente rádio, porque a mulher ela fica muito queimada quando tem tumor de mama, né? Em radioterapia. Porque rádio gera inflamação, né? Gera e queimadura, né? Então, eles usam bastante e eles falam que os pacientes que fazem, eles têm uma aceitação melhor a químio, menos efeito colateral. E também tem nas recidivas, né? Então, tem menos recidiva. Só que o que vale falar, que eu sempre falo isso, eu aprendi quando eu fui fazer minha titulação na medicina, a câmara hiperbárica, ela não é um tratamento, ela é adjuvante ao tratamento, tudo bem? Então, eu tô lá pra auxiliar. Ela sempre vai auxiliar. Então, pra ajudar, pra ir mais rápido. Sim, tá? bem Então, legal. Então, esse é o futuro da medicina e da medicina veterinária. nossa, gente, é muito legal. Você se apaixona. Qualquer clínico geral que começa a ver as coisas fala, nossa, isso é muito legal. Eu vou insistir numa pergunta um pouco parecida com a do Dan. A Kiwi, super tranquila, ela entrava como se estivesse entrando num parque de diversões e ficava ali, quietinha, sossegada. Vai estar no submarino. Tá no É literalmente um submarino. Mas muitos cães hoje em dia sofrem com ansiedade de separação, né? Então, mesmo o dono não estando por perto, é justamente esse o problema. O dono não estar ali e o cachorro fica desesperado. Já aconteceu algum caso que você tentou e não pôde por conta de questões comportamentais ou essa dificuldade de adaptação do cachorro ou do gato, enfim? Quando a gente aprende, a gente vê lá nos Estados Unidos, o dono nem sabe como é uma câmara hiperbárica porque ele nem entra. Brasil, todo mundo quer conhecer, né? Então a gente tem de tudo. Já teve caso, sim, dessa ansiedade de separação. E aí, o que eu fiz? O cachorro continuou fazendo. Eu coloquei o dono sentado na frente da janelinha. Tudo Então, bem? sabe por Então, quê? o Porque, dono na ficou verdade, lá. é mais a ansiedade de separação do dono em relação ao cachorro. Às vezes sim. Então, eu coloquei... Deixa ele lá que ele vai se acalmar. Aí, o que eu fiz? Deixei o cachorro ansioso porque eu precisava pressurizar. E na pressurização, o tutor ali do lado, né? O dono do lado ali, me atrapalha, né? Eu quero ver... Eu tenho que olhar, não ele ali do lado. Eu tenho que pressurizar o animal. Pressurizei, cheguei na TM que eu queria, sabe? Já na pressão, tá tudo tranquilo. Eu chamo, eu falo, agora fica sentadinho aí. E fica aí olhando pro seu cachorro. Que daí eles ficam lá olhando. Às vezes se sentem mais seguros. Eu falo, pode ficar, não tem problema. É óbvio que eu vou deixar aqueles que não tem risco, né? Que não tem... que não possa acontecer nada lá dentro. Mas todos os seus clientes, você que acabou fazendo a indicação, já está vindo bastante indicação de fora? Já tá vindo de fora, mas hoje a grande maioria ainda somos nós, né? Que tem mais contato com a câmara hiperbárica. O que vem de fora, às vezes, é aquele que deu ruim, sabe? Entendi. Não Eles deu é certo que não com deu outro... muito Tem um milagre lá em Moema. E aí eles vêm. Às vezes, o que acontece também, que eu já recebi? Vai operar. E aí tem aquele famoso colchão térmico, e o cachorro fica lá. Às vezes veio o cachorro pra mim queimado da cabeça até o rabo. Caramba. E aí, queimadura extensa é problema, né? Então Aí ajuda aí, né? vem fazer câmara hiperbárica e cicatriz. Tem alguma contraindicação? Tem. Contraindicação. Não posso colocar com pneumotórax, quilotórax, essas coisas a gente não pode colocar.
Hérnia diafragmática também a gente não pode colocar. Cardiopatia não estável, né? Porque o que acontece? Se a cardiopatia tá muito descompensada, eu posso, por conta da pressão, favorecer um edema pulmonar. Na medicina humana, o que a gente aprende? A gente aprende que o médico, ele tem que pesar os prós e os contras. O quanto a câmara hiperbárica o paciente dele vai se beneficiar. E normalmente eles medicam o paciente, entra direto da UTI, entra bastante coisa, assim, às vezes entra cheio de entubado, eles têm todas as técnicas. A gente ainda não põe, porque eu também não recebo o paciente entubado, não tô num ambiente hospitalar para fazer. Mas a gente pesa, né? Só se tiver descompensado mesmo. Tem coisas que eles falam também quando o paciente humano tá com sinusite, não é bacana. Mas, como a minha pressurização é diferente, a minha câmera ela é diferente da do ser humano, o ser humano a pressurização é automática. Aumenta, né? 1 ATA por minuto, né? 1 PSI por minuto. Aqui a minha ela é analógica, então eu vou na mão. Então eu consigo pressurizar mais suave do que, de repente, porque o meu corpo, o meu volume corpóreo, ele é menor. Então eu já atendi muita ave com sinusite, e sinusite em ave é um problema porque o antibiótico ele demora, né, para atingir os seios da face da ave. E mesmo ela com sinusite, eu pressurizando bem devagarzinho, elas vão super bem. E aí eu faço, 2, 3 sessões e já zero. Aí você põe uma gaiola aí dentro. Eu coloco elas dentro da caixinha de acrílico. E aí elas vão e ficam. Elas gostam. Elas gostam. É muito legal. Bacana. Tem mais fotos? Acho que eram essas, né? Mais foto daqui. Tá vendo a caixinha ali, ó? Sim. Provavelmente ela entrou com uma colega, tá vendo ali, ó? Que Sim. daí a gente põe a caixinha de acrílico. Tá. Se eles se dão bem, a gente deixa sem nenhuma janela. Que eu falo assim, eu ponho no... Quando eles não se dão muito bem, tem cachorro que estressa, né? A gente coloca uma toalhinha assim pra eles não ficarem se vendo. Certo. Não dá pra pôr gato e cachorro junto, tá? Porque... Sério? Por que será? Não, mas se for... Dá imaginar kiwi e um pássaro do Não, lado, peraí, mas se né? for o gato e o cachorro são do mesmo dono. Aí tudo bem. Aí tudo bem. Já teve? Ou é porque Já outro coloquei. outro ATM pra cada um? Não, é porque comportamento mesmo, Comportamento. tá? Bom. Mas eu já coloquei da mesma casa, Sim. já coloquei. Tá. Mas normalmente é gato com gato, por conta do cheiro, daí tem toda a questão comportamental do felino, que não pode estressar. Mas gato responde a câmara hiperbárica que, ó, não tem manipulação. Você coloca, eles adoram fazer. Tem coisas que eu já nem trato tanto na fisioterapia, eu coloco direto na câmara hiperbárica. Tá. Bom, então agora a gente já sabe o que é medicina hiperbárica, né? Mas a medicina hiperbárica tá muito atrasada, desde a humana até a veterinária. Porque Mas- a gente ouve pouco falar dela. Sim. Talvez não seja tão difundida, né, tanto. Mas na medicina humana ela já tem há muito tempo, tá? Não é uma coisa nova. Na não. medicina esportiva usa muito? Veterinária? Não. Mas Alguma poderia não? ser usado por teria alguma funcionalidade? De forma preventiva, não. Mas Mas imagina lesão. um cão de esporte que precisa melhorar a performance Eu acho rápido. que isso Sim. foi uma coisa muito legal que ela tocou no assunto, tá? E no raciocínio dela, sem ela saber, ela tá super certa. Então você é boa nisso. Por que eu falo nisso? Eu costumo dizer. Que a gente sempre fala que são premissas, né, da câmara hiperbárica. Se você tá normal e você tá saudável, não é porque você vai fazer câmara hiperbárica que você vai ficar mais saudável, você entende? Mas mais jovem você pode ficar. Jovem agora tá vindo uma teoria aí, que ela tá agindo em telômero, mas assim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Sim. Tipo, por exemplo, que é o exemplo que a gente dá na medicina humana, que às vezes acontece. Às vezes o cirurgião plástico quer fazer 2 sessões antes de fazer a cirurgia plástica. Não vai fazer diferença Não faz nenhuma. Sim. Vai fazer diferença Não, no mas vou dar um pós. exemplo. Por exemplo, você vai fazer uma prova de corrida que você tem que correr 5 dias seguidos. Uhum. Você se cansou naquele dia, você tem que correr no dia seguinte. A câmera hiperbárica faz. Entre provas, sim. Sim, Seria porque válido. o cara tá Seria cansado. Tá... Mesmo porque, gente, dentro do Corinthians, dentro do Palmeiras, dentro de então, todos isso que eu ia esses, tem falar. câmera hiperbárica. Tá. Tá? Então os atletas saem e fazem câmera hiperbárica. O Neymar tem uma câmera hiperbárica dentro da casa dele. É, porque eu já ouvi falar umas coisas assim. É, tem. Aí faz- E agora tá Sim. fazendo sentido. Então, assim, entendeu? nos exercícios pós-prova, é o que há de Na Olimpíada devia ter, então, várias câmeras hiperbáricas.
Se tivesse, perfeito. seria perfeito. E não é doping, é considerado doping isso? Aí eu já não sei. dizer. Não sei as regras da Olimpíada, É. mas... Não, no geral. Mas para um atleta, você falou que antes da cirurgia plástica não faria sentido nenhum, né? Não tem nenhum benefício, mas depois, claro que tem. Mas para um atleta, antes da competição, ficar 1, 2 dias ou algumas sessões, ou sei lá quanto tempo antes, ajudaria a ter uma performance melhor? Posso falar uma coisa? Eu tô pensando aqui no meu linha de raciocínio, você me corrija, tá? Que eu penso assim, todo atleta, ele vai ter lesão por repetição. Sim. Ele tem lesão. Porque ele treina muito Então e vai treina em ajudar. exaustão. Ele tem lesão. Tem lesão que ele nem sabe que tem, mas Isso. tem. Então Né? eu acho que ela vai beneficiar sim. Entende o que eu tô querendo dizer? Em recuperação Porque- de treino mesmo. E assim... Não, sim, mas recuperação É, para a sim. competição, mas Sim. e talvez por justamente ele tem alguma inflamação, ele Porque às vezes estaria ele tá mais bom, desinflamado. tá Sim, mas inflamado ele- e não O sabe. cara às vezes vai ter uma lesão amanhã, faz uma câmera hoje, pode ser que não tenha lesão amanhã. Isso. Pode ser meio preventivo, né? Pode. Nesse caso, Nesse caso, sim. sim. Mas É. porque eu tô falando de atleta e o atleta treina e ele faz lesão Sim. nos treinos. Sim. Então, isso sim. Agora, eu comum, que nunca faço nada e aí resolvi fazer um esporte, amanhã eu vou correr com as cachorras dela, porque eu resolvi que eu vou fazer canicross ali, porque eu acho que isso é bonito e lá vou eu, entendeu? Não adianta eu fazer Não vai câmera melhorar. hiperbárica que eu não vou. Mas depois que ter você fizer, que você vai estar toda zoada, doída, aí eu sim. vou, porque eu vou me É. fobecar inteiro. É. entendeu? Então, para um cão atleta, que é a sua especialidade, de alta performance, poderia, acho que não é o hábito, né? Não. Infelizmente, mas poderia ser utilizado num pós-treino Sim. ou entre sessões de treinamento. Olha, Entre treinos Você pode intensos. pegar suas cachorras, que vocês são atletas, e pode trazer lá que a Não, eu vou gente dar um vai exemplo. publicar. Vai ter o. Vou dar um exemplo aqui. Meu filho vai agora para a Bélgica no Mundial de Sim. Agility. Mundial de Agility são 4 ou 5 dias de prova. Entre os dias de prova, se o cachorro competiu 3 provas naquele dia, tem mais 3 dias seguintes, seria bom ele Faz fazer. todo Agora sentido. vamos E fazer sempre é uma- meia hora, 1 hora, ou pode ser menos, ou pode ser mais? Como O é que que. a câmera hiperbárica é va- 1 hora. Sempre. Sempre. Porque Tá. eu preciso de um tempo para pressurizar e uma pressão. Mas aí eu te convido. Você não tem isso de agility aqui? Tem. Não tem as provas? Tem. Não tem os seus atletas? Tem. Então, no dia de prova seguido, você vai trazer ele na minha clínica e a gente vai fazer. Mas o que acontece? As provas aqui são de 2 dias, não são provas de 4, 5 dias. Mas 2 entendeu? dias, mesmo 2 dias. Você vai Faz de fazer manhã a prova e faz no uma mesmo dia. antes. E faz. A gente vai fazer uma antes. A gente vai pegar 2 animais. A gente vai fazer um dia antes, no dia da prova depois, e depois antes dele entrar Mas e depois. como é que ele vai perceber essas mudanças? E qual vai ser os Você vai parâmetros? ver na performance dele. Você não é tempo que você... Não, porque que é a as pistas não performance? são iguais. As pistas são diferentes. Mas o que você vê? Aí é com você. Não, por exemplo, o cachorro pode estar cansado muscularmente, ou pode estar mancando, por exemplo, entendeu? Mas é assim, ó, como você Me vai explica. conduzir numa pista, tem a parte do condutor, ele tem que dirigir bem o carro, vamos supor, a pista é um Eu como se sempre fosse ouvi um... falar que agility, se o É. cara faz um movimento corporal errado, o cachorro então, erra. aí o cachorro erra, mas não é porque ele tá lesionado, é porque o Porque o dono errou na dono erra na condução. condução. E cada Tá. pista é diferente da outra, então é difícil a gente mensurar O isso. agility em específico, eu acho que é uma prova um pouco mais complicada da gente conseguir mensurar a performance, achar um parâmetro, porque é uma prova mais rápida e as provas são diferentes, as pistas são diferentes. E né? a Os condução movimentos, a que o condução, condutor faz, entendeu? Então, de repente, o canicross em específico seria um esporte para talvez fazer um teste em Sim, relação a seria isso, mais- porque a gente vai conseguir mensurar em quanto tempo esse cachorro consegue fazer. Outra, Aí tem que colocar o dono junto na câmera. Microfone. Tá. outra E coisa. aí, esquece. por exemplo, uma outra prova, não sei, que talvez que fosse sempre os mesmos exercícios como o IGP, Sim. daria pra mencionar melhor, porque Sim. é sempre a mesma sequência, Sim, a a mesma mesma atividade. Mas eu não acho que pra ele não iria se beneficiar. Não, Vai, ia, tá? mas a gente não tem como Vai. mensurar. Eu tô Mensurar falando, no não dá. Mundial de Agility, o cara tá todo mundo estressado, Uhum. né? E são 5 dias. Outra Aí, no coisa. meio do negócio, eu acho que seria Sim. bem legal isso. Eu não sei, porque eu não sei se vocês já dosaram, mas vocês já dosaram cortisol desses animais? Não, Por estresse. se dosou pra outra coisa, não pra Sim, fazer sim, esse tipo sim. de... Mas eu tô falando por quê? Não tô falando pra você dosar, mas com certeza na hora do pré, do pós, vai Sim. estar com cortisol lá em cima. Sim. Mas eu consigo reduzir a câmera hiperbárica, reduz cortisol, então eu já vou te ajudar aí, entende? A ele não fazer lesão, a ele, sabe? Tudo isso é recuperar ele mais rápido. Mas quando a gente faz coisas prazerosas, também aumenta o cortisol, não aumenta? Aumenta a serotonina. Cortisol agudo Agudo Aumenta. da- aumenta. Quando tá com coisa prazerosa, eu vou aumentar. Não, tem. A gente teve um episódio. Aí eu falo, eu vou baixar esse cortisol, será que não diminui o prazer e não diminui o desempenho?
Não, mas não é nesse acho sentido. que aí não. Não? Bom, eu tô chutando aqui, entendeu? Porque assim, o cortisol vai aumentar no pré-exercício. Sim. Isso Pela é importante, excitação. é importante para poder executar, inclusive em situações que, assim, não dá para eu É o ficar sistema com dor nervoso no meio. simpático, Eu né? quero dizer A gente o vai seguinte, ativar, o exatamente. cachorro, a gente excita o cachorro antes da prova. Sim, o cachorro pra tá ele dormindo tá na caixa. drenado, Tá dormindo na caixa. Você vai tirar ele e botar. Você dá uma ligada nele. Entendeu? Ou seja, acho que dá uma aumentadinha no cortisol nessa hora. Com certeza. Entendeu? Sim, não, aí ok. Mas eu tô querendo dizer que você vai ver. Eu ainda acho que a gente precisa, lógico, Sim. fazer pra ver. Mas esses animais que fazem, você vai ver que eles vão se lesionar menos. Ah, sim. Entende? Eles vão ter menos lesões. Sim. Embora a gente prega cada vez mais treinar menos, treinos de qualidade curtos, entendeu? Sim. Os prós, os que vão bem, cada vez mais estão seguindo isso, porque sabe que... Mas talvez, por exemplo, Mas eu eles concordo vão com entrar, eles vão desenvolver, vão reagudizar, né, que eu falo, porque tendinite eles vão ter, né, porque é movimento repetitivo, mas aquela coisa aguda de ficar reagudizando toda vez que entrar na prova, talvez isso melhore, Sim, entende? sim. Por conta de você recuperar eles pós-prova. você. E aí a pessoa teria que fazer o quê? Um dia antes? Ou no dia da prova? Como é que funcionaria Pode isso? ser no dia da prova ou 24 horas depois da prova. Ah, tá. Lembra, toda prova também, por mais que tenha tudo isso, você vai ter consumo de glicose, você vai ter lactato, você vai ter um monte de Sim. coisa. O lactato, ele dissolve circulando, oxigenando. Uhum. Seu oxigênio reduz o lactato também. Então, aquelas dores musculares que os animais têm, se a gente fizer pós, vai melhorar também. Sim, porque se usa no esporte humano, Sim. Não, vai tem acabar usando no cada esporte No clube humano. de sentido da futebol. recuperação, é fantástico. E como vai se usar isso aí nos equinos? Equino tem, tá? Parece Ah, uma sala. A gente não tem aqui no Brasil, Sim. mas lá fora Cachorro, tem. cavalo entra na baia. Entra, não é na baia. É Entra, como às se fosse vezes, uma o baia. É tratador como se fosse e uma ele- baia, né? Imagina uma cápsula. Sabe o que me lembra aquilo? Lembra quando a gente tá indo pra praia que tem aqueles dutos, aqueles grandes, negócio grande de não é Gás. silo, de gás, aquele negócio lá que funciona E aquelas Cubatão. coisas. Isso! Me lembra aquilo, sabe? Mas é uma câmera hiperbárica, porque tem que entrar o cavalo, tem... Às vezes entra o tratador junto. Já Porque faz os dois. é que é assim, a câmera Perfeito. hiperbárica você tem ela monoplace e multiplace. Igual a, por exemplo, no exército, em vários locais tem as maiores. A multiplace é uma câmera enorme, cheia de banco, às vezes entra a maca do paciente, entra o É médico. uma enfermagem, uma junto, enfermaria. entra a enfermeira junto. Só que como que funciona? Para aumentar a pressão lá dentro, entra gás comprimido. O compressor vai mandando gás lá dentro. Mas todo mundo veste uma máscara. Nessa máscara, eles estão inalando o oxigênio, entendeu? Então, é dessa forma que faz. Porque, imagina uma sala desse tamanho, colocar oxigênio medicinal. Gente, é surreal, é muito caro, não dá. Né? E fora que o oxigênio, ele é combustível ali, né? Imagina uma sala desse tamanho assim, de oxigênio. Você tem que redobrar na Coisa segurança, né? maluca, né? Muito De legal, fazer. muito bom. Nós tínhamos, acho que mais uma última foto, não? Que daí talvez a gente já mude o aparelho, a gente vai falar de alguma outra nova tecnologia. Isso é outra coisa, que eu não lembro mais o que é. Esse é o CIS, que é o Esse é o sistema CIS. superindutivo. Tá, essa máquina. É um campo eletromagnético de alta intensidade. A sua cachorra e o Neymar fazem esse equipamento. Você viu? Ela é chique. Ela é muito chique, viu, Dé? A cachorra é Não- atleta, gente. Ela é atleta. Não é porque é vira-lata que é pouca porcaria. Olha a cara dela, ela é importante, ó. A gente tem visto os atletas, vamos falar de humano ainda, né? Terem uma vida mais longeva nos esportes. Sim. Os caras chegando nos 40, 40 e pouco. Deve ser por causa dessas Das tecnologias. tecnologias, Das né? tecnologias. Porque com certeza o LeBron James deve ter essas coisas na casa dele, o outro tem, o Neymar, Além da o própria Cristiano disciplina Ronaldo, do né? cara fazer atividade física Sim, e se cuidar E os melhor, próprios né? clubes, entidades Sim. também têm, né? Lembra quando ele fraturou o metatarso? Que ele Lembro. se recuperou super rápido? Uhum. Sim. Ele fez esse equipamento. Tá, o que Como é é que chama isso equipamento? aí? CIS. Como que é? CIS é a sigla, né? É um acrônimo de Sistema Superindutivo, né? Sistema superindutivo. Em inglês é Systems Inductives. Não, tá bom. Superindutivo. Sistema super É, superindutivo. Na realidade, ele é um campo magnético de alta intensidade Certo.
que é um campo magnético? Imagina quando a gente faz a ressonância magnética, que a gente tem lá 2 Tesla, 1 Tesla, 3 Tesla de potência, né, de intensidade. Só que quando a gente entra na ressonância magnética, aquilo é um campo, ele não tá concentrado, né? Ele é aberto. Por isso que a gente não pode entrar com nada de metal, que tudo gruda. Porque vira um ímã. Inclusive, tivemos um acidente ano passado, lembra? Um cara que entrou com de um um revólver. cara que entrou com um revólver e disparou. Morreu. Não vai sabendo disso aí? Mas como é que o cara deixaram? Acho que a mãe dele que tava precisando, ele entrou junto e ele tava com o revólver no bolso. Não. E a hora que ligou a máquina, o revólver Puxou. puxou e disparou, cara. E matou a mãe? Não sei se Ou foi ele se matou, ele mesmo se matou a mãe, sei lá, alguma coisa O assim. negócio assim, morreu. Uma loucura. Foi loucura. Alguém morreu, não lembro agora quem morreu, mas Não foi pode. isso. Porque assim, quando a gente tá falando de Tesla, não é pouco, é muito, né? Então, o que acontece? Por que não gruda e ninguém sai grudado aí? Porque ele é extremamente concentrado, ele é focado, né? Aí? Isso, no ponto que eu tô aplicando. Mas onde você tá aplicando? Que eu tô Ali entendendo? é no quadril dela. Ah, no quadril Sim. dela. Isso. E aí, ele é focado nesse ponto e a gente regula a intensidade. Eu não vou jogar no máximo de 2.5 Tesla aí também. A gente põe um pouco menos. Isso aí funciona... Explica pra gente como é que funciona Na isso. verdade, assim, com essa onda eletromagnética, com essa onda, eu vou estimular algumas coisas no organismo. Então, eu vou ter efeitos terapêuticos. Então, eu posso consolidar a fratura, porque eu vou ter um efeito mecânico, como se eu estivesse batendo ali. Essa onda fica batendo no osso, estimulando a piezoeletricidade do osso, né? Então, ela fica estimulando carga no osso. Eu vou ter efeito anti-inflamatório, vou ter efeito analgésico, por quê? Ela pega, dependendo da frequência, a teoria das comportas. Não sei se vocês viram aqui com a Mara, gate control, a gente tem analgesia imediata, né? Então, ela estimula os mecanorreceptores, que é a via mais rápida, bloqueia ali os interneurônios, só passa a informação, né, pro córtex do equipamento. Então, a gente bloqueia a dor. A gente consegue fazer isso também. A gente consegue trabalhar regeneração nervosa, é uma gama de coisas que eu consigo fazer com ela. Com ele também, com esse equipamento, eu consigo fazer fortalecimento muscular, e isso eu mostro na minha aula com um atleta, foi da BTL, um experimento da BTL, é um atleta. Ele fica deitado, uma perna, ele tá usando a estimulação elétrica, que são choquinhos para contrair a musculatura, na outra ele tá usando o CIS. Aí eles vêm com um equipamento de ultrassom e eles conseguem mensurar a profundidade, a quantidade de fibra que são recrutadas. No sistema superindutivo, a quantidade de fibra muscular que é recrutada é muito maior do que da estimulação elétrica. Então, a gente consegue recuperar rápido o atleta, porque eu faço toda a parte de fortalecimento muscular com ele parado. Eu vi lá, né? Que o Christian me mostrou. Ele mostrou? Ah, sim, Mostrou. lá, Porque sim. o que acontece? Eu tenho lesão, eu tenho hérnia de disco, às vezes eu dou umas travadas, né? E eu faço choquinhos, então isso aí é muito melhor, né? Muito. Não tem nem comparação. Não, Pode se ir lá. você pagar um pouquinho mais do que você paga na fisioterapia lá que você faz, com ela você vai ter um... Eu vou sair do meu Pilates em Cotia pra vir no pet clínica veterinária. Não, mas Eu vou. Passa lá, que eu te atendo. Não, mas serve só pra muito legal. cachorrinho ou pra cachorrão? Gente, mas é muito SRD de 90 engraçado. quilos. Hã? Não, faz fila na clínica, os veterinários tudo lá Eu vi fazendo que era um negócio CIS. vertical que eu vi lá. Outro dia a cliente falou assim, nossa, você vai usar esse ferro de passar roupa? Eu fiquei meio magoada, né? É caríssimo pra ela falar que é um ferro de passar roupa no cachorro dela. E é rápido? Quanto tempo você fica no paciente? 10 minutos no máximo. Muito que rápido. legal. É isso aí. rápido. Então, assim, quando a gente tá falando da magnetoterapia tradicional, a gente faz meia hora O dia que eu no travar, paciente. eu vou aparecer lá. Pode aparecer. E teria algum benefício para os cães atletas nesse aparelho também, além da câmara hiperbárica? De novo, é sempre quando a gente pensa em recuperação de treino, de lesão, Tendinite, né? as tendinites que acontece que é Isso chato pode de ser usado recuperar. todo direito, preventivamente? Tipo o cachorro que tá... Que sempre... Que treina com frequência. Pode, porque ele não tem efeito Sim. cumulativo no corpo. Uhum. Eu posso fazer 50 protocolos no mesmo dia que não tem esse efeito de Não, mas cumulação. assim, o cachorro vai treinar, acabou de treinar, eu faço. Poderia Pode fazer, né? Sim.
Aí vai Sempre. do foco da veterinária Sim. que é Só uma especialista. pergunta meio leiga, Sim, só pra porque entender. daí ela vai direcionar para aquilo que ela quer. Se ela quer relaxar a musculatura, se ela quer, né, assim, trabalhar um processo inflamatório. Vai entrar na questão individual do que aquele animal em específico tem uma maior dificuldade, então se ele faz exercício e ele fica com alguma musculatura mais contraturada depois, sim, a gente vai ter bastante Porque normalmente o benefício. pessoal faz tipo massagem, né? Fala, como chama? Aquele... Liberação Osteopatia. facial, Osteopatia, osteopatia. Então isso ajudaria. Sim, em 10 minutos. Muito mais rápida, né? Mais Fazer uma assertiva. pergunta de leigo. A ozonoterapia também é fisioterapia? Aí não entra dentro da fisioterapia. Tem muitas fisioterapeutas que fazem o curso de ozônio e acabam fazendo junto também. Mas é até engraçado, porque o ozônio ele tá muito mais difundido do que a câmara hiperbárica. Mas as duas coisas são oxigenoterapias. As duas coisas têm o mesmo objetivo, a mesma coisa, só que a via de aplicação são formas diferentes, né? Então, mas talvez esteja justamente mais difundido e mais conhecido por conta do próprio valor, do próprio custo e talvez da facilidade. E é portátil, né? Sim, O cara vai na tua sim, casa sim, com os sim, negócios de sim. ozônio, né? Sim, mas tem casos que não dá pra fazer o ozônio. Por exemplo, se o animal tá anêmico, não tem como, porque você vai intoxicar o animal. Porque ele depende da hemácia para se ligar, né? Lembra que o ozônio são 3 moléculas de oxigênio. Então ele se liga, na hora que ele se liga na hemácia, ele perde uma molécula e aí ele oxigena. É assim, os dois tratamentos são fantásticos. É muito parecido, né? É parecido, só que Mas esse depende parece- da A hiperbárica é mais efetivo, É mais rápido. Né? Sim, mas o outro é portátil também, então Sim. tem, Sim, né? só que também tem que levar em consideração que eu não tenho na câmara hiperbárica um dos efeitos do ozônio que é o estresse oxidativo. Porque essa molécula que ele perdeu tá lá, né? Então, assim, tem que controlar muito bem essa parte de estresse oxidativo. A câmara hiperbárica eu não tenho estresse oxidativo porque já tá sendo aproveitado, entendeu? Mas na fisiatria veterinária, vai? A gente pode achar que o ozonoterapia faz parte do leque de Não, terapias? tratamento coadjuvante. É um tratamento separado, assim como você falar uma acupuntura. Ajuda a gente, obviamente, mas é outra terapia. O que pode pensar, que eu entendi o que você quis dizer. É mais uma Vamos ferramenta. supor, mas vamos supor que você tem um centro de reabilitação. Sim. Sim. Quando eu falo a palavra reabilitação, engloba várias Tudo. técnicas. Então, eu vou ter a técnica do ozônio, eu vou ter a técnica da Da quiropraxia, acupuntura. Isso vou que eu ter tava... a técnica Isso da entra na acupuntura. reabilitação. Vai ter essas né? técnicas aqui, Sim, todos Mas que na precisarem. fisiatria, não. Não. E você acha que no futuro a gente vai ter vários centros, tipo, que você comentou agora, centros de reabilitação? Eu espero que tenham. A gente... na veterinária, eu sou meio conhecida porque eu sempre trago as novidades, né? Então, tem um negócio novo, eu vou lá e falo, olha, que isso aqui é legal. Japonês, né? Gosta de Tecnologia. Vamos lá, o que tem isso aí? Quero ver. E é sempre muito engraçado, porque eu sou sempre a veterinária no meio dos médicos, né? Eu falo, oi, eu sou veterinária, todo mundo fica me olhando assim, né? Tá louca? Você vai pôr isso no cachorro? E eu vou, e a gente faz, a gente coloca, porque... Então é o futuro, né? Ter centros de reabilitação. Mas Ou um hospital tem uma parte dedicada a isso, né? Reabilitação. o CIS Como? também é um Oi. equipamento pouco comum em centros veterinários. Não tem. Você Por exemplo- foi a primeira a trazer? Fui. E eu fui a Foi primeira... quase a primeira fisioterapeuta, quase a primeira a trazer a hiperbárica, a primeira a trazer o CIS. É pioneiro em várias coisas. Pioneira. É que na realidade... Visionária. O que acontece? O CIS é muito engraçado, porque eu fui a primeira veterinária no mundo a Uau. usar o sistema superindutivo. Você pegou uma coisa humana, E coloquei nos o cães. que você tem lá que eu vi é humano? É humano. Ah. E eu levei pra Então é veterinária. lógico que eu posso usar. Agora perdeu o medo. Não tem medo, não. E Olha, você tá com dor. E tanto que a empresa usa as minhas fotos, essas coisas, para difundir também que os veterinários também estão usando. Porque é um equipamento que É brasileiro? Não, ele é importado, é uma multinacional. É a empresa que traz a BTL, ela tem filiais no mundo inteiro. Só que o que é muito bacana, né? Esse equipamento CIS não é qualquer um que pode comprar, é só vendido para médico, né? Então, se você chega do nada e você não tem o E respaldo, como você você não comprou? pode. Porque eu sou médica veterinária. Ah, mas você falou médico.
Sim, e porque eu fiquei enchendo o saco, como eu sempre encho o saco. Carpeiteira, aguento Pô, mais. Ai, vende logo pra ela, pelo amor de Deus. meu senhor, ela não para de ficar me ligando, tipo isso. Essa japinha aí chata. Mas E ela tem aí dinheiro, foi- vende pra ela. Não, mas Nossa. a hiperbárica também. Não é uma pessoa vai lá e vai comprar, certo? É. Mesmo se tivesse $1 milhão. É que assim, você pensa que é um negócio que, tudo bem, super se beneficia, mas eu tô falando de uma bombinha também, né, gente? É oxigênio ali dentro, né? Uhum. Se você não tiver as medidas de segurança, se acontecer qualquer coisa, eu vou explodir o quarteirão, entende? Não é. Não é só a minha sala. Eu derrubo o quarteirão inteiro, entendeu? Ali Olha tem os A vizinhos ONU ouvindo sabe que isso. você tem isso? A ONU sabe que você tem isso Não, aqui pelo em São amor de Paulo. Deus. Lógico que tem todos os... tudo certificado, tudo de segurança. Eu jamais vou fazer algo, mas não é qualquer coisa. Por exemplo, não posso pôr derivado, petróleo, sabe? Aqueles curativos. A pessoa Com não pode ter isso aí em petrolato. casa, então. Tem gente que tem, tá? Não vou dizer que não, mas assim, por exemplo, eu na minha clínica tenho que ter as normas para eu ter a sala da câmara hiperbárica, eu tenho que ter as normas e um responsável técnico, engenheiro, para todo o sistema de oxigênio que chega até a minha câmera, entendeu? Tudo isso tem que ser feito e tem que ter um responsável. Se a pessoa quiser colocar na casa dela, ela vai ter que contratar um engenheiro específico, né, para construir a estrutura para ela ter. É diferente de você falar assim, comprei tipo uma bolsa, tô levando para casa. Existem algumas, mas não é o mesmo efeito que hoje eles falam que eles nem consideram como hiperbárica, que são aquelas infláveis, tudo bem? Tem algumas que são infláveis, mas as infláveis não chegam na pressão hiperbárica. É muito menor. Então não vão ter os efeitos. São vendidas, mas não tem os efeitos. Porque eu preciso atingir uma pressão hiperbárica. Entendi. É uma pressão de mergulho, tá? Eu preciso ter tantos ATMs pra descer como se eu estivesse mergulhando. Eu tô falando toda hora Pra fazer isso. câmara e você tá falando câmera. Eu tô Tem- falando câmera? Eu tô falando câmara. Você tá falando- Não sei. O que eu falei, caceta? Eu achei câmera, mas... Jura? Não, mas pode ser meu ouvido também. Não sei. Jura por Deus Mas é que câmara. É câmara. Câmara. Gente, se eu falei, eu tô muito louca. Mas é câmara hiperbárica. Corta. vamos Porque fazer isso. câmera é aquela ali. Jura por Deus? Não, Meu não. Deus do céu, vou me Não, é tratar. Câmara. Câmara. Tá bom. Então, beleza. Não. Nossa, agora eu fiquei com vergonha. E porque essas agora coisas eu são não lembro. Essas coisas são super caras, né? Vou falar que uma câmara hiperbárica, agora eu vou me policiar, Gustavo, do que eu tô falando. Ela gira em torno de uns 400 mil reais, mais ou menos. pra Fora a você ver. estrutura que a clínica tem que se adaptar. É, porque daí você vai ter que pagar um engenheiro pra Tudo colocar. bem, mas não é. Então, quando você trouxe, era mais alto o valor. Agora tá até que mais... 400 mil é uma grana, mas é mais acessível. Para uma grande clínica, para um grande hospital. hospital, De hospital não é um problema. compra, E não. esse aparelho CIS aí, quanto custa? 300 mil. Putz, também... você Não, chega tudo lá... Não, mas você percebe, lógico, é uma grana. Você vai fazer um de cada aí, a gente tá falando de quase 1 milhão. Mas a questão para um grande hospital, para uma grande clínica, não é um absurdo. Tem Não. equipamentos mais caros, bem Tem. mais caros, né? Tem coisas mais caras. É que eu quero... Gente, eu brinco que eu falo assim, quem trouxe os equipamentos, tudo não, sou eu. Se eu não trouxer o que é novo, a gente sempre vai estar tratando com nada. A gente não vai ter acesso à tecnologia. E hoje, aonde estão a tecnologia? Na medicina mesmo, na reabilitação. Com o atleta. Porque é o atleta que tem budget pra Sim, e que pra acaba investir ajudando a desenvolver a parada toda, e né? desenvolver. Então, É. é nos grandes centros, né, de treinamento, é onde estão os melhores equipamentos. E eu trouxe isso para veterinária, só que eu uso humildemente dos meus pacientes num pós-operatório. Por isso que eu fico falando que é uma super Sim. área para ela que é especialista em atletas, para você também que trabalha com cães atletas, abrir a mente de quem tá lá para reabilitar, para tratar, As pessoas que têm cães atletas são interessadas nisso. né? Então, É um mundo à parte, né? A gente É. teria que falar... Que é um nicho mesmo, né? Só dos cães de Eles esporte. fazem fisiatria, fazem osteopatia, fazem A quiropraxia. quiropraxia. O que você falar pra eles Uhum. fazerem, eles vão fazer, entendeu? sim, mas eu acho que tem que difundir que existe. Porque, por exemplo, dentro da fisiatria veterinária que trabalha com esporte, eu só conheço ela. A gente vai fazer um outro episódio só sobre Só de esporte, que é muito medicina veterinária esportiva. Que eu acho que vale muito a pena para as pessoas saberem que existe. E você pensa, ou você já fez estágio com médicos da medicina esportiva? Não, mas boa parte das referências que a gente tem que pegar para saber
como lidar com os esportes tem que ser baseado em humanos. Então, qual é o tipo de treino que a gente faz? O que é um treino intervalado? O que vai ser um treino que a gente vai pensar em ganho de força? Completamente diferente de um treino para a gente ganhar músculo, que é completamente diferente de um treino para a gente ganhar velocidade. Então, eu me baseio muito no que se estuda não só em medicina esportiva, mas na parte de educação física, porque a gente está aqui no meio termo, né? Eu sempre brinco com os clientes que não tem academia de cachorro. É o fisiatra. O cachorro não faz a reabilitação. Você devia fazer a alcandemia. Alcandemia, exato. Olha, está nos nossos desenvolver projetos. Porque Agora, o cachorro vem para reabilitação e às vezes a gente tem esses comparativos com o humano. Ah, mas eu fiz 10, 20 sessões de fisioterapia. Eu falei, ótimo, depois você foi pro Pilates, você foi pra hidroginástica, você foi fazer a sua musculação, você treinar com o seu personal. O cão tem que continuar fazendo esse treino. Nossa, E Marina, quando a gente conversar fala... depois, eu vou montar uma alcandemia. E quando a gente fala do cão de esporte em específico, ainda tem a pessoa que só pega o seu cachorro, faz o esporte porque quer, ou principalmente nos esportes de corrida que a pessoa tá fazendo junto, às vezes ela é um corredor e pega o seu cão para correr junto. Então, esse cão é um pouco mais complicado, mas nos outros esportes como a agility, a gente pega IGP, a gente pega mandioring, o atleta é o cão, né? A gente não tem aqui uma dupla. no agility não, né? O cara tem que começar a correr junto. Então ele tem lesão. O cara começa a perceber que, ixi, Ele tem que treinar também, Tem né? que treinar. Porque vai correr junto. Vai Então, é correr muito junto. importante. Quando a pessoa também pratica o esporte, ela entende a importância de o se agility preparar é uma para atividade isso. que melhora a vida de ambos, não só do cachorro. Ai, eu vou lá, vou comprar um pra mim, vou fazer. Tem que comprar um cachorro, né? Porque Não, mas eu o cara posso- tem que se condicionar um pouquinho mais, o cara vai acabar tomando mais sol, o cara vai acabar, de uma certa forma, vai Mas eu mesmo. vou fazer Cansa. uma pergunta aqui, eu tenho curiosidade. Olha eu perguntando pra você. O jogo virou. vamos mudar aqui. Existe, por exemplo, eu tô pensando aqui, tá? Às vezes que nem eu quero praticar tal esporte, eu vou lá e alugo, eu não tenho aquilo, eu alugo, por exemplo, um hipismo, eu posso alugar um cavalo e fazer o esporte. Existe. Eu posso, por exemplo, ter um cachorro seu que é seu Pode. e eu querer treinar. É um eu pouco entrar mais na pista. difícil. O cachorro tem que ser muito sociável para Porque confiar ele- em você você- e te entender. Porque você vai ter outra linguagem corporal, Sim. outra linguagem verbal, outro tudo. O cachorro percebe tudo. Sim. Mas rola. O Gustavo fez muitas vezes com o meu Papillon. Sim. Ele fazia com uma cachorra que era do cliente dele. Ah, que legal. Com a sua própria pastora de chat. É. Treinei. Eu- É tipo você era um handler do cachorro, do Sim. É isso. É. dono. isso. sim. É. Porque Que assim, legal. Tinha uma cachorra que eu entrava em campeonato e tinha mais 2 cães que eram dele, que eu treinava junto também, que a gente nem chegou aí pra campeonato, mas que eu treinava sim, ali. sim. Mas são cachorros bem sociáveis, são Sim. cachorros que estão acostumados, que não são, digamos assim, dependentes de uma pessoa só, que são Entendi. cachorros que vão com muita gente, entendeu? É porque às vezes a pessoa tem muita vontade de Sim. fazer, mas ela não tem como ter um cachorro. E às vezes a pessoa nem sabe, ela gosta, se interessa, mas não sabe se vai curtir, não vai ter um cachorro só pra isso. Então ela faz um test drive com o Dan lá primeiro, Sim. e depois ela fala, nossa, adorei, eu Gostei, agora eu realmente vou quero comprar ter o meu cachorro. cachorro. O problema do agility é que os espaços são fora de São Paulo. Ai, tem que ir. Porque não tem, é inviável financeiramente fazer em São Paulo. Então isso dá uma inibida do crescimento do esporte, entendeu? Porque senão mais gente faria, aí você teria mais acesso. Mas não tem um em Moema, não tem no Campo Belo, não tem. Vai ter em Cotia, Jundiaí, Tu, sabe? Então dá uma dificultada, mas é bom. Você ia Mas gostar. não tem por conta disso, porque não... Porque é um cachorro por vez. Financeira. Você tem uma pista enorme, um estacionamento vai dar mais dinheiro, um pet Entendi, shop, entendi, qualquer coisa. entendi. Você vai pagar um aluguel aqui em Entendi. Moema de um negócio de 500 metros quadrados só para um cachorro por vez. Vai ficar entendi. muito... Você A abre aula um vai... daycare que você põe 40 É, cães ali dentro, é, entendeu? entendeu? Entendi, Ao mesmo tempo. entendi. E é um professor específico, um treinador que são poucos que tem, sabe? Entendi. Não, e aproveitando o que a gente está falando aqui, é um esporte super bacana, super legal, realmente melhora muito a interação, né, dos cães com os donos. E quando for procurar, existem vários bons profissionais no Brasil, mas vai na escola do Dan, que é, sem dúvida nenhuma, a melhor há muitos anos. Gente, mas na época que eu comecei na fisioterapia, eu já sabia que ele fazia isso. Então, o cara entende? é- Tipo, Eu sou o avô do agility, nem o pai do agility. Ele trouxe o agility pro Brasil. Não é, porque você falava... Não, mas eu hoje tem sabia várias que escolas era lá. legais, entendeu? Não, tem vários Tem bons várias profissionais. escolas legais. São Paulo é o centro do agility do Brasil. Mais da metade do agility do Brasil está em São Paulo. Então a gente tem bastante escola boa de agility por aqui. Mas é tudo afastado.
Sim. É que às vezes eu vejo nos Estados Unidos tem tanto esporte legal e eu falo, sim. podia ter Sim. aqui, sabe? Mas sabe qual é a Eu diferença? Eu amo o flyball. Primeiro que lá todo mundo tem o status, você, por exemplo, o veterinário tem um status melhor, o treinador tem um status melhor, e o dono, o owner, que eles chamam lá, ele bota a mão na massa. Sim. Aqui não. Aqui o cara, sabe Entendi. o que ele quer fazer? Posso mandar meu cachorro aí? E você faz pra gente? Não, o agility é pra melhorar a relação do dono com o cão, sim. entendeu? Então é diferente a tão realidade. Legal. Como chama aquele da piscina? Doc Que o Dive. Doc Dive. Doc Dive. Lá eles praticam. É muito legal. Lá eles praticam. Sei Nossa, lá, tem muitos esportes. 50 esportes, entendeu? E Muito aqui legal. é 3 ou 4 esportes e olhe lá. Mas tem melhorado, a gente tem... Ano passado nós tivemos as Olimpíadas, CBFC, esse ano a gente já teve o Brasil Open, que foi uma atividade esportiva, Um evento com multiesportivo. um evento multidisciplinar. Quase igual a Olimpíada. Muito legal, quase bem parecido com a Olimpíada, então tá crescendo, tá começando a Que aparecer eu mais acho coisas. super legal e que vale, eu faço questão de avisar e falar, porque assim, gente, o esporte é totalmente diferente da fisioterapia que eu faço para os meus pacientes, tudo bem? Da onde eu sou especialista, da onde eu sei, do que eu faço há 23 anos. Então eu fui atrás de um curso específico, eu fiz já um curso de medicina esportiva dos Estados Unidos, né, do CRI, eu fiz. Só que aquilo, eu não pratico, né? Então você não tem aquela mão. Mas por isso que eu acho que é importante contratar profissional, não tô falando de você, Sim, foi mas minha quem aluna, mas pratica? tem que ser um profissional que sabe, entendeu? Que entende. Eu vou fazer diferente. O que eu tô querendo dizer é, não adianta você me contratar, que vamos supor que eu não tivesse feito o curso de medicina esportiva e não entendesse nada. Fizesse o curso de fisiatria normal, de fisioterapia. Eu não ia, o meu cachorro, eu tenho certeza que não ia render tanto quanto o dela. Vamos supor que ela Sim. tem um e eu tô aqui com outro, Sim. concorrente. Uhum. Tenho certeza que o dela vai ter mais performance que o meu, porque ela vai focar, entende? Sim. Porque ela é especializada É naquilo. medicina esportiva, né? Entendeu? Que são coisas diferentes. Lógico que são. Porque é a mesma coisa quando eu vou tratar um silvestre também. Não adianta eu fazer a fisioterapia do coelho igual eu faço do cachorro, que são coisas diferentes. Sim, sim. Então, por isso que eu acho que também é uma área que tem tudo pra crescer, entende? Porque não tem falta profissional. pra Mas sabe o que é fazer. engraçado? Você vai lá nos outros países, nos países desenvolvidos, as pessoas põem a mão na massa. A pessoa dá banho no cachorro, passeia com o cachorro, treina o cachorro. Aqui, o brasileiro, ele terceiriza tudo. Terceiro. Assim. Então tem o passeador, tem o adestrador, tem o banho-tosa. O cara tem a creche. E o cara não põe a mão no cachorro. Ele nem São vê. questões culturais, Acho que não entendeu? participa, né? É. Da educação. Então nós temos um problema de dono. O nosso dono tinha que dar um upgrade para ele se interessar A mais ideia por é que tudo. tenha mais donos praticando esporte, porque o dono do cão que pratica esporte, ele é ativo, Por isso que os ele é esportes são participativo. pequenos, porque os donos que põem a mão na massa são poucos. Entendi. São normalmente donos que têm uma origem ou uma ligação com os gringos. Entendi. Não, e você falando agora me veio em mente que, além dessa questão cultural, você tem toda razão, mas a gente tem aqui no Brasil um dos piores, nas grandes capitais, dos piores trânsitos do mundo. Uhum. O cara fica às vezes 3, 4 horas, Sim. 1h30 para ir, 1h30 para voltar do escritório. Aí o cara chega em casa, o cara já não tem mais pique, nem tempo, nem paciência para treinar o cachorro, né? Lá, às vezes, o cara sai do trabalho às 6 da tarde, 6h15 ele tá em casa, Sim. aí 6h30 ele tá pegando o cachorro para treinar, entendeu? Não, é diferente, É tudo diferente. Você lembra quando eu trouxe a alemã lá, Silvia Van Holt, 20 anos atrás? Ela andava 80 quilômetros, campeã mundial de agility na época. Ela, lá, os caras não têm funcionário. Sim. Então ela tinha que cuidar dos cachorros. Ela trampava numa empresa, ela levava os cachorros no carro. Na hora do almoço dela, ela pegava os cachorros no carro, na, sei lá, station wagon que ela tinha lá, e passeava com os cachorros. Porque ela não tinha com quem. É muito caro. Ter um passeador. É. ter Aí um chega em casa, daycare. ela tinha que fazer todas as coisas de casa, tem que mexer com a neve, tem que lavar a roupa, fazer comida e tem que cuidar dos cachorros. Lá eles põem a mão na massa. Sim. Aqui não. Terceiriza. Aí chega o saco e eles abandonam. É diferente. Uhum. É Sim. cultural. Tem essa também a questão da responsabilidade. O pessoal pensa bem antes de pegar o cachorro, sabe? É. Porque tem uma série de leis. Sim. O cachorro não pode ficar mais do que X tempos no sol. É. O cachorro obrigatoriamente tem que fazer X passeios por dia. E se você não faz,
Não é que vai ter um cara te fiscalizando, é o vizinho que vai te denunciar por a campanha de maus tratos, entendeu? Você paga imposto pelo seu cachorro, o IPVA do seu cachorro. Se o seu cachorro morder alguém, não é seu cachorro que vai preso, que nem aqui, vai você que vai preso. Sim. Então é totalmente diferente, entendeu? Você precisa obrigatoriamente você faz um curso para você saber educar bem o seu cão. Você entende você perde a guarda do seu cachorro pode ser até eutanasiado, dependendo da gravidade do problema. Então todo mundo pensa duas vezes antes de ter um cão, e quando tem, faz bem feito. A nossa sociedade é complicada nesse sentido, entendeu? Isso você falou engraçado, porque quando a gente vai fazer curso fora do Brasil, e a gente tem, né, de exercícios terapêuticos, tudo, eu falo que cachorro brasileiro é mal educado. Sim. Porque quando você vai lá, lógico que é. Todos são adestrados. Mas é porque o dono é mal educado. Todos sabem sentar. Sim. É tudo tão fácil. Porque lá pra você ter um cachorro, você tem que ter um diplominha. É meio que cultural, né? Tipo, A gente começa do zero com o cachorro. O cachorro aqui, lá né? tem que ser socializado e educado para você poder participar de atividades ou até de poder caminhar com ele na rua. Aqui não, aqui você pega um cachorro, deixa lá meio abandonado em casa, vai sair na rua, um monte de acidente acontece e só piora. Porque daí a gente vai aprender, você faz assim, ó, parece que você tá no País das Maravilhas, você faz, é super fácil, você chega aqui, você vai fazer no seu paciente, você fala, meu pai amado. Aí vem a questão que a gente não tem nada de comportamento como veterinários Sim. durante a graduação. Nada. A gente também não sabe orientar a dona. A gente também não sabe lidar direito Sim, com o cachorro, então... Mas coitado do veterinário, tem que saber mais isso, né? Mas, por exemplo, você vai ter um filho. Você vai no pediatra, ele te dá um monte de dica. Você já foi criança, então você sabe mais ou menos como é que funciona ter uma criança. O cara vai ter um cachorro. Ele não quer saber, ele pegou o cachorro, ele não botou um portãozinho, ele não preparou a casa, entendeu? Então já começa dando tudo errado ali. E a coisa começa errada e vai continuar sendo errada, entendeu? Não, e pra piorar, tem os Zé Manés na internet falando, não pode isso, Fala não pode não. aquilo, não pode falar não, usar o tipo de coleira é ruim. O cara fala um monte de coisa errada, que só Ficar confunde, vendo fica televisão humanizando. até 2 da manhã é mal, porque o cachorro também fica acordado, é mal Sabe, eu fraco. vou falar isso é uma uma coisa. sacanagem. Não, eu vou falar uma coisa que eu fico olhando, que eu falei. Outro dia eu tava comentando. A sensação que eu tenho, sabe aquele filme Planeta dos Macacos? Uhum. Que do jeito que a gente tá indo, daqui a pouco os cachorros, sabe assim? Os cachorros vão ser os macacos que falam, que não sei o quê. E a gente vai ser, sabe? Bem daquele filme eu fico olhando e falo assim, nossa, um dia acho que tá mais ou menos Eu acho assim, voltando pro nosso assunto que estava sério, agora não tá tão sério, mas porque é meio bizarra a situação aqui mesmo, Sim. mas a gente tinha que olhar mais o que acontece no primeiro mundo, entendeu? Nessa questão de posse responsável, que a gente não pode nem mais falar posse, os caras falam que cachorro não é coisa, sei lá, mas eu acho que isso é posse responsável, e a gente não tem posse responsável no Brasil. A gente tem um monte de blogueirinhos, um monte de gente falando porcaria na internet, e a galera fazendo um monte, e os cachorros estão sofrendo. Até nossos políticos fazendo leis erradas e um monte de gente apoiando. Então, a gente está numa situação complicada. Sim. Né? Vamos lá, a gente tem que remar contra a maré. Eu tenho mais uma pergunta saideira. antes de finalizar. A gente fez todo um histórico aí de 2001 até agora, toda a evolução e tal. E para onde a gente está indo? Qual que é o futuro? Boa pergunta. Boa, Agora a gente está na fase pop da fisioterapia, O né? futuro é que o cachorro vai levar o dono lá na clínica Ele dele. vai falar, entra essa câmara hiperbárica. Olha, eu vou falar que eu fico muito feliz, porque quando a gente vai lá fora e a gente vê a fisioterapia, a fisiatria veterinária brasileira, a gente não tá atrás, não. A gente tem um ranking, assim, o Brasil não é terceiro mundo para eles, né? Por exemplo, tem gente que sabe quem sou eu, tem gente que me escreve da Suíça para me perguntar da câmera hiperbárica, então assim, e eu sou uma brasileira, entende? Porque tem um preconceito, né, gente, quando você vai para esses países de primeiro mundo com o nosso estudo, com tudo isso. Então, eu acho que isso é muito bacana. Eu acho que cada vez mais as pessoas com acesso, né, à informação buscam o que tem de melhor para o seu animal. E isso eu vejo que elas não medem esforços para proporcionar aquilo para o seu cão, né, ou gato, seu pet. Eu também aprendi a nunca medir o bolso de ninguém.
Porque só você sabe o quanto você quer gastar e você quer investir no seu animal. O maior erro do veterinário é medir o bolso dos outros, sabe? Eu não faço isso. Mas eu vejo que, assim, cada vez mais a gente tá se especializando, cada vez mais a gente tem tecnologia e o mundo tá aí e a gente tá correndo atrás, sabe? A gente não tá parado no tempo, não, porque a gente é veterinário. E eu brinco que eu falo que meu centro de reabilitação, às vezes, é melhor do que muitos centros humanos de reabilitação. A gente tem tecnologia de ponta. Pra quem? Pros cães, né? Eu falei que era a última, mas eu menti. Agora tenho mais uma. Eu não sei como foi exatamente a história da fisioterapia em humanos, mas em algum momento ela se popularizou também, e era bem isso, né? O médico falando, olha, vai lá e faz 10 sessões de tal coisa. E de tal modo que, talvez uma comparação injusta, mas de tal modo que, assim como os coaches que explodiram, né, começaram depois a ser super mal falados, né? Então, fisioterapia, fazer fisioterapia, aquele choquinho não adianta nada. Então, começou a ter uma visão negativa de uma grande parte da população de que fisioterapia não adianta, não funciona. O que está sendo feito, ou por que está sendo feito, o que está sendo feito para ser diferente? Porque na veterinária eu não ouço isso, a fisioterapia não funciona, eu ouço cada vez menos, pelo menos, né? E na medicina humana, na fisioterapia humana, a gente ouve muito. Fui lá, fiz 20 sessões, não adiantou nada, só piorou, parece que não teve efeito nenhum. Eu vou falar pelo que eu vejo, tá? O que acontece. A desvalorização do profissional. Então, hoje na medicina humana, um profissional, um fisioterapeuta, ele ganha R$5, R$7 para atender um paciente. É isso que ele ganha. Então, ele não olha o paciente, ele olha o volume que ele tem para atender, porque ele precisa comer. Então, ele atende e vai colocando mecanicamente, sem olhar para... Um amigo meu chegou e falou, olha, ele tinha o ombro esquerdo com problema, a fisio foi lá e colocou um choquinho no ombro direito. Então, por isso que a pessoa que trata, faz 20, 30 sessões, não funciona. Né? Assim, quando ela quer realmente uma reabilitação, ela vai num sistema, numa clínica um pouco melhor, né? Não vai pelo convênio médico, tudo isso acontece também. Então, isso eu vejo muito. Na veterinária, isso ainda não acontece. Outra coisa também que você falou dos equipamentos que acontecem na medicina humana, que eu não gostaria que acontecesse na veterinária. Na medicina humana, criou-se 2 vertentes. Do fisioterapeuta que trata só com equipamento e daquele que só faz terapias manuais. Aqui na veterinária tá começando muito forte agora. Começou-se muito comigo com os equipamentos e agora tá muito difundida agora com a parte de terapia manual. Osteopatia, quiropraxia, liberação miofacial. Eu acho que a gente não pode cair nessas 2 vertentes de querer separar. Eu acho que a gente tem que unificar e ser bom nas 2 coisas. É óbvio que eu tenho mais um apego melhor para um equipamento. Por exemplo, a Marina... melhor. Isso, a Marina gosta da parte de quiropraxia, da parte manual, ela gosta de fazer, são 2 vertentes, são. Trabalhar Mas junto. quando ela precisa, ela corre para mim. Aham. Quando eu preciso, eu falo, precisa liberar isso aqui, você faz isso. Então, o que a gente precisa? Continuar tendo uma linha de raciocínio, porque, né, a gente não é mecânico, não é uma coisa mecânica, existe um porquê das coisas. Se especializar, e aquilo que eu falei, comprar a Ferrari, todo mundo pode comprar. Dirigir a Ferrari são coisas diferentes, entende? Então, assim, não adianta você ter uma Ferrari na mão e dirigir que nem Fusca. Você precisa entender daquilo que você tá fazendo. Eu sempre faço isso. Eu tenho meu equipamento, lógico que ele funciona extremamente bem e rápido, mas se você me perguntar, eu sei tudo o que ele faz. E eu vou ser assertiva na hora de utilizar ele. Então, eu vou proporcionar resultado. Se você coloca e você é simplesmente um colocador de equipamento, que é o que acontece na maioria, talvez caia nessa desgraceira Essa armadilha. de falar que, não, meu cachorro fez não sei quantas sessões e não funcionou. Mas existe isso na nossa área, sim. Existem profissionais que não se qualificam, que simplesmente só querem saber protocolos. E eu acho que se todo mundo fosse igual, você não ia ter olho verde, eu não ia ser japa, entendeu? Assim, cada um tem um metabolismo, cada um tem um funcionamento. E por isso que eu acho que a pessoa precisa saber trabalhar com equipamento, não é só colocar. Por isso que às vezes eu brinco, eu falo, existem colocadores de equipamento, existem veterinários que sabem o que eles estão fazendo. E eu recebo o paciente assim também, na minha clínica, falando, foi em tal lugar, cansei de fazer, não funcionou. Mas falaram que pra eu vir aqui que você ia dar um jeito. Ou seja, então, pro pessoal que tá em casa, não é porque é veterinário que faz fisioterapia que é tudo igual. Tem que procurar os melhores
como em tudo, né? Não tem jeito. Como não, mano? Pois é. Acho que Muito legal. tem uma tendência a virar algo parecido com o que é na medicina humana. Então, a gente tem o cara do plano de saúde, que vai fazer rapidinho, porque a gente tem ali um valor para poder girar. Ele precisa fazer 100 para ganhar. E a gente tá começando a surgir isso, né, na medicina veterinária. A gente vai ter a pessoa que vai ser mais da terapia manual e, de repente, vai ser um atendimento mais específico, mais individualizado. Numa clínica, você vai ter mais tecnologias, é óbvio. Assim, eu acho legal que dentro da fisioterapia veterinária a gente já tá tendo o esporte, tem quem trabalha com a fisioterapia respiratória, que é completamente diferente, que é diferente da galera da internação. Então, ainda tem campos dentro da fisiatria e a gente tá... A ideia é que a gente continue trabalhando unido, porque eu acho que é uma área razoavelmente unida, vai chegar né? um De ponto trabalho conceito igual. de reabilitação amplo. Eu também acho. Mas eu vejo no futuro assim, sabe? Centros, como na medicina... Não, esse centro é específico para reabilitação neurológica. Sim. Aquele é específico para Sim, reabilitação sim. ortopédica. Uhum. Aqui a gente só Porque trata... a gente tem mais cachorro que criança, não tem? eu acho que Então, isso vai acontecer, isso vai ajudar. sabe? Sim. a Futuramente. veterinária crescer, Eu acho que desenvolver. quando você me perguntou de futuro, eu imagino isso, sabe? Tendo várias coisas mais específicas, assim, menos... Legal. Boa. É bem promissor, né? Existe fora do país alguns centros legais, né? Só de esportivo, a gente viu na Rússia, né? Em Portugal tem um centro só de neuroreabilitação. Porque daí só entra específico. atleta, a pessoa tá focada para aquilo, Sim. sabe todas as lesões. Eu acho que é o caminho, né? Legal. Bem bom, bem bom. Parece que a gente falou 2 horas. Não. Passar super rápido, né? Bom, obrigado pela presença de vocês. Imagina, Espero que a gente obrigada. volte a fazer com a doutora Marina um novo episódio sobre veterinária De esportiva. esportes. Ah, eu acho que tem que Cães, fazer. sim. E quando você Legal. comprar a Legal. próxima engenhoca, você volta aqui. Lógico. Com certeza, volta pra O divulgar. japonês gosta. E eu falo que eu sou tipo assim, cachorro velho, sabe? Que não larga o osso. Então eu vou lá e eu vou estar lá velhinha trazendo o que tem de novo. Legal. E esse episódio foi um episódio muito, muito especial. Presença de 2 pessoas muito bacanas. E a doutora Marina, que é minha esposa. Então também fiquei bem feliz de ela estar aqui participando. Espero que ela O volte. episódio como é que é? Fofinho. O episódio mais fofo do Animais Podcast. Mas vou falar, tá? Ela não queria vir. Eu que dei umas quicadas nela. Eu mas- soquei ela. Que A gente agora empurrou você ela. vai. Mas verdade Então, seja aqui dita, ela não tinha sido convidada pro episódio, né? O episódio Não. era Convidada seu. pela convidada, e a gente, sabe? E a gente colocou ela numa roubada aqui, de armou última pra ela. hora. É. Ai, gente, mas eu sempre gostei muito de você. Então eu falei, vamos, vem. Legal. comigo. Obrigada, Opa. gente. Obrigada Obrigado. mesmo pelo convite. Adorei. Valeu, Boa. foi ótimo. Muito obrigado. Dan, valeu, mais uma. Conta. Pessoal que tem em casa,